Meus irmãos, muito boa noite. Prazer enorme, um privilégio desfrutar da oportunidade de estar com vocês nesse novo dia. Razão pela qual a gente se reúne aqui é para a gente conversar sobre o áudio, o 18º do Café com Cristo, de 2018. Então, essa é a nossa 18ª EBQ, certo? No encontro anterior, eu tenho conversado com vocês sobre a questão do resgate entre a distinção fundamental e essencial entre a cruz e a crucificação, e nesse áudio, que a gente vai se debruçar sobre ele hoje, eu dou continuidade a algumas ideias que eu não pude expor naquele dia, mas que eu observei sem que eu soubesse, eu acabei expondo no encontro anterior, e eu dou continuidade dizendo o seguinte, por exemplo, nesse áudio eu intitulei, deixa eu tentar lembrar aqui de mente, é a ideia da vida segundo o poder da ressurreição, é basicamente isso. Então, o que acontece? Deixa eu fazer algumas considerações iniciais aqui. Por exemplo, para nós que estamos aqui no grupo, a gente já se conhece há algum tempo e todos nós já estamos um tanto quanto familiarizados com a dinâmica e com o que acontece. Mas pode ser que agora o vídeo está na internet, então pode ser que ele seja visto por pessoas que não têm esse contato conosco e podem não saber qual é a dinâmica. Então, deixa eu fazer algumas considerações iniciais, de modo que aqueles que, porventura, venham ver o vídeo em outro momento tenham uma ideia do que está acontecendo. Que tipo de espaço é esse aqui que a gente utiliza nas sextas-feiras? Isso aqui é um espaço de reflexão em que eu disponho e disponibilizo um áudio no domingo ou na segunda-feira. Esse áudio fica disponível no Spotify. As pessoas que participam aqui, elas ouvem esse áudio durante toda a semana, fazem as suas respectivas anotações, ponderações, dúvidas, perguntas, e na sexta-feira a gente se reúne para dirimir possíveis dúvidas. Aqueles que querem podem dar as suas contribuições, evidentemente, se quiserem, de modo que todos aqui no grupo, querendo, têm espaço de se manifestar. Por que eu faço isso? Porque isso faz parte, por exemplo, da minha visão ministerial. Em que sentido? Eu quero, quanto depender de mim, reduzir o máximo possível esse gap que há, essa distância, esse abismo que há entre o púlpito e a audiência. Por quê? Porque eu penso que comunicar é tornar comum, entendeu? Então a questão não é o que eu falo, a questão é o que as pessoas ouvem. Então, eu sei tudo o que eu falo, mas muito mais do que saber o que eu falo, eu quero saber como é que as pessoas que estão me ouvindo estão ouvindo. Então, para isso, eu gosto muito desse espaço, porque não faz sentido para mim ir lá falar e depois não ter um feedback efetivo acerca do que eu falei. Insisto, porque comunicação é tornar comum. Então, a grande questão não é o que eu falo, é o que você consegue absorver daquilo que eu falei. Então, a razão pela qual a gente se reúne aqui na sexta é exatamente isso. A quem se destina, por exemplo, esse encontro? Imediatamente, evidentemente, as pessoas que estão aqui são todas pessoas que têm um contato, às vezes, pessoal comigo, já caminham comigo há alguns anos, por exemplo, de todos que estão aqui, Dudu e o Elvis agora são os mais antigos. Dudu, de todos, é o mais antigo, porque ele é meu amigo antes da minha conversão e ele viu todo o processo de conversão e estava lá comigo no primeiro dia que nós fomos participar de uma celebração na nossa igreja local. Dudu é o mais antigo. Depois disso, já na questão da EBQ, o Elvis é o segundo mais antigo. O Elvis está com a gente lá na EBQ desde o nascedouro. Conheço o Elvis há um tempo. E talvez a pessoa que chegou mais nova aqui pode ser a Elda, de todos assim. Por exemplo, Larissa, que é sobrinha assim, ou prima, se eu não estou me confundindo, eu conheci já no Colégio Batista. Então, cada um de vocês me conheceu em um determinado ambiente. E a partir disso, a partir daquilo que vocês ouviram acerca da mensagem que eu comunicava, de algum modo te despertou. Por exemplo, o Anderson foi assim. O Anderson me viu pela internet, ele estava vagueando, zapeando pela internet, e deparou-se comigo numa pregação na igreja do meu amigo Pedro. Pedro também foi um oriundo da EBQ. Pedro é da galera do basquete, da galera do skate, das antigas. Conheço Pedro há muitos anos, ele ficou 10 anos fora, na Nova Zelândia e Austrália, e na sequência ele veio e plantou, está no processo de plantação da Igreja Capela.
Então foi assim, o Eric, por exemplo, conheço também do skate. A Maria Paula me encontrou também pela internet. A Ayla, eu estive na igreja dela. O Abel me encontrou também pregando em uma igreja. Então todo mundo é assim, todo mundo, a gente tem uma história em comum. Então a gente está, ao longo desses anos, estreitando o relacionamento e a gente vai caminhando junto. Então, imediatamente, a razão aqui pela qual a gente se reúne é exatamente para essa galera, mas com a questão da internet vai tendo um alcance maior. E qual é a dinâmica? Reforçando, eu deixo o áudio no domingo, o áudio fica disponível ou no domingo ou no mais tardar na segunda-feira, a galera passa a semana inteira ouvindo o áudio, ponderando, anotando, se tiver uma possível dúvida, a gente se reúne na sexta e tira a dúvida, e também aprofunda as ideias, de modo que eu procuro dizer aqui nesse espaço algumas coisas que eu não disse lá, se for o caso, reforçar algumas outras. Por que eu estou dizendo isso? Porque se alguém cai aqui sem saber o contexto, o camarada fica perdido. Porque assim, digo a vocês com toda clareza, tão somente para ficar registrado. É muito raro você participar de um espaço chamado igreja, que existem espaços para você se manifestar após mensagem. Entendeu? Você se torna, às vezes, um mero ouvinte de mensagem, mas não há nem sempre uma continuidade, é muito alternado. Hoje que está na moda, por causa do Netflix, a galera pregar em série, entendeu? Mas já deveria ser feito isso há muito tempo, há muito tempo. Então, se vocês, por exemplo, observarem os cafés, é uma série, entendeu? É uma série. Eu passo o ano inteiro conversando sobre aquilo e eu me sinto extremamente honrado, assim, quando eu termino de falar e as pessoas vêm conversar comigo, entendeu? Por exemplo, na minha igreja local, nós temos 2 pastores, assim, o pastor Carlos, que é o pastor sênior, e ao pastor auxiliar, que é o pastor Henrique. Sempre que termina a mensagem, eu devolvo a palavra ao pastor Carlos. Ele sempre, se vocês repararem o áudio, ele sempre ora na sequência. Eu devolvo a palavra para ele. E depois disso, é lógico que isso não está gravado, mas sempre, se você estiver lá presencialmente, você pode reparar, sempre o pastor Henrique vem e me faz uma pergunta acerca de algo que eu falei. Ele me apresenta as anotações dele, e em algum momento ele fala, mas isso que você falou, isso aqui, como é que é isso aqui? Aí eu vou, converso com ele e fica aquela galera, assim, a gente vai junto pro café, uma galera, todo mundo conversando. E eu não sei viver sem isso. Eu não consigo, cara. Eu não consigo ir falar num lugar, falei, depois vou embora. Eu não entendo. Se fosse para isso, eu fazia uma gravação, botava lá, os caras ouviam, ficava por isso mesmo. É legal ter essa interação, para saber como é que aquilo que Deus me deu chegou ao coração das pessoas. Então, por isso que eu aprecio muito um espaço como esse, e também é minha hora de aprender, entendeu? É minha hora de aprender também. Por exemplo, quando vocês fazem perguntas, trazem as suas respectivas compreensões e contribuições, é a hora também que eu sou edificado por cada um de vocês, porque eu não tenho todos os dons. Nunca tive, sei que jamais terei, nunca pensei em ter. Mas nessa comunidade aqui, eu sou abençoado com os dons de cada um de vocês. E isso é sensacional. Então, por isso que eu sempre falo o que falo, depois imediatamente já abro espaço para que vocês falem também. E nessa riqueza aqui a gente vai crescendo, entendeu? Vai crescendo, vai ficando fácil de se comunicar. Agora imagina, por exemplo, questão pastoral, você tem uma situação na vida, mas você está muito longe, entendeu? Você nem pensa em falar, você fica envergonhado, não há ambiente para isso. Então, assim, isso já está em mim desde sempre, e por isso que a gente tem esse ambiente. Como é que eu aprendi tudo isso? Pode ser a grande pergunta, né, cara? De onde você tirou essas ideias? Isso aqui não tem nada de inédito. Nada, nada, nada. Por exemplo, isso eu aprendi com Jesus. Por exemplo, se você observar o ensino de Jesus, como é que ele fazia em público? Ele falava por parábolas, porque era o quanto aquelas pessoas conseguiam captar, entendeu? Então ele falava por parábolas, mas se você checar o texto na sequência, a dinâmica da vida de Jesus no que diz respeito ao ensino, depois diz o texto sagrado que ele ensinava tudo em particular, ele elucidava todas as questões para os discípulos à parte. Entendeu? Ele falava como falava para geral, mas os discípulos em particular o interrogavam e ele falava, então, o sentido disso é isso, isso e isso. Então, guardadas as devidas proporções, diferenças e distâncias, é o mesmo que eu tento fazer com vocês. É a mesma coisa, eu falo o que falo para todo mundo, está lá no áudio, mas vocês são aqueles que têm interesse e podem perguntar, André, mas isso. Aí eu falo mais um pouquinho sobre isso. Então, tem a questão das parábolas e aquele texto também de Marcos capítulo 3, entre os versos 13 e 15, quando Jesus reúne
os 12 discípulos para que estivessem com ele, entendeu? Olha que interessante esse verbo, para que estivessem com ele e depois disso os enviasse a pregar. Então, isso é da onde eu depreendi a compreensão de que o ministério, ele nasce dessa intimidade, comunhão e proximidade com o Senhor. Só depois disso é que o ministério acontece, entendeu? Não antes. Então, o quanto eu posso, na minha visão ministerial, cuidando das pessoas que aqui estão, que me dão ouvidos, eu procuro reduzir o máximo possível essa distância que há entre o púlpito e a audiência, entendeu? Não pode haver essa distância muito grande, entendeu? Para que a comunicação, de fato, ela seja efetivada, tá certo? Então, com isso, eu encerro essa elucidação inicial dizendo o seguinte, é muito necessário a gente aprender uma coisa chamada frequência, assiduidade, continuidade, constância. Por quê? Por exemplo, imagina uma pessoa cai aqui agora, entendeu? Caiu aqui de paraquedas e, cara, o cara não vai entender o que eu falo. Por que ele não vai entender o que eu falo? Porque tudo que eu falo, por exemplo, fundamentado na compreensão que eu tenho do Evangelho. Muito embora eu não fique citando versículos todas as horas. Por quê? Porque eu creio que uma mente bíblica, eu aprendi isso, por exemplo, com C.S. Lewis e o John Stott. Uma mente bíblica não é aquela que fica citando versículos. Isso aí qualquer um pode fazer, cara. Uma mente bíblica é aquela que pensa dentro dos parâmetros do Evangelho. Então, tudo que você fala é oriundo de uma compreensão do Evangelho. Exemplo, já viu quando Jesus fala assim, não joguem pérolas aos porcos? É isso. A pérola ali é a compreensão que você já tem acerca do Evangelho. Então, você tem uma compreensão. Você não pode jogar isso aí para qualquer um. E ali é uma distinção interessantíssima, porque porco, segundo a sua natureza, ele não tem nenhum interesse numa pérola. Que interesse um porco tem numa pérola? Nenhum. O porco gosta, sim, de porcaria, de lavagem, entendeu? Ele gosta dessas coisas, de chafurdar na lama. Pérola é para a pessoa que aprecia a pérola. Então, olha o ensinamento de Jesus. O que ele está dizendo? Mano, você não pode pegar uma coisa que é preciosa e dar para quem não dá valor para isso. Você é louco. Não seja insensato a esse ponto. Então, por que eu estou dizendo isso? Se alguém cai aqui de paraquedas sem participar do processo, sem ser uma pessoa assídua, sem ter frequência, sem ser uma pessoa contínua, mano, o cara vai ficar de cabeça para baixo, o cara não sabe o que está acontecendo. Porque talvez qualquer coisa que eu diga, para ele vai soar como uma grande quebra de paradigma. Entendeu? Por quê? Insisto. A maior parte das pessoas que está naquilo que nós chamamos de igreja evangélica, eles não são, por exemplo, leitores do texto sagrado, eles são ouvintes de mensagens. É diferente. Uma coisa é você pegar o texto sagrado, se debruçar sobre ele, examinar e dali você depreender compreensão. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar ouvindo mensagens. E aí, por exemplo, a Bíblia é a mesma para todos nós. Então eu reitero o que disse há pouco, um dia desse no estudo. Tudo é como está escrito. Tudo é como está escrito. Mas nem tudo que está escrito é como você e eu lemos. Viu como é que é lindo? Tudo é como está escrito. Está escrito. Beleza. Agora, como é que você lê o que está escrito? Quantas vezes Jesus falou isso? Vocês conhecem isso? Os caras conhecendo? Como é que você lê? Olha que interessante, cara. Ou seja, é o que está escrito. Mas não é como você lê. Falei, sensacional, rapaz. Agora, isso a gente só aprende com Jesus. Então, o que eu estou dizendo com isso a vocês? Continuem sendo assíduos. Eu vou dar um exemplo de uma irmã, não é antiético, porque ela já disse aqui em público, então não há problema em citá-la, embora ela não esteja aqui conosco hoje. A mãe da Pietra, que é sogra do Guilherme, ela falou que para todos nós que a primeira vez que ela me ouviu na EBQ, ela falou assim, o que esse menino tá falando? Ela sabia que era do Evangelho e tal, mas eu falei assim, mas o que é isso? Aí ela levou um tempo para ela compreender. Aí o Guilherme foi o intérprete para ela, entendeu? Porque eu estava lendo o texto bíblico que estava falando, eu falei assim, mas como é que é isso aqui? Aí ele foi dando as interpretações para ela de modo que ela foi se adaptando, ou melhor, ela foi como fala? Não se aperfeiçoando, adaptando, deixa eu ver como é que é a palavra. Ela foi se afeiçoando à linguagem, ela foi tendo compreensão da maneira como eu construía os pensamentos, as linguagens que eu usava. Agora, foi um processo, até que isso encontrou espaço nela. Então, esse é o segredo.
Por exemplo, assim, ó, Jesus andou com os discípulos e os discípulos com ele 3 anos. E Jesus é Deus em carne. Ele é a palavra viva, ele é o verbo eterno que se encarnou. Então você imagina, muito mais do que ler um texto bíblico para ter compreensão, é você olhar para Jesus de Nazaré e ver um ensinamento feito carne. Só que coisa sensacional, por exemplo, não matarás. Pô, entendi, você lendo lá, só interessante, é não assassinarás. Mas olha para Jesus de Nazaré e você vai ver esse mandamento encarnado. Cara, os caras passaram 3 anos com Jesus, não aprenderam? Como é que alguém vai chegar aqui em 5 minutos me ouvindo falar e vai depreender uma compreensão? Impossível, entendeu? Impossível. Por exemplo, às vezes, infelizmente, há pessoas que tecem comentários acerca da minha pessoa, mas eu nunca encontrei em 22 anos um que seja homem de me dizer o que eles pensam sobre mim na minha face. Nunca encontrei, entendeu? Nunca encontrei, cara, nunca. Até hoje, ainda não encontrei. Nenhum desses. Mas eu sei que eles existem, mas eles não têm hombridade de falar o que eles pensam acerca de mim na minha face, na minha presença. E isso eu ainda não encontrei. Pode ser que, quem sabe, a gente ainda está em 21h10 do dia 13 de novembro, pode ser que até meia-noite apareça um. Mas até agora, em 22 anos, isso nunca aconteceu. Isso não é bom. Por quê? Mano, você não anda comigo. Como é que você vai saber o que eu penso? Você não anda comigo, rapaz. Pode ser que a minha esposa saiba algumas coisas. Pode ser. Entendeu? Se ela falar, ela tem mais direito. Ela anda comigo já há um tempo significativo. Mano, nem sei quem são esses caras. Entendeu? Nem sei quem são. E nem vocês também sabem quem são. Isso é que é interessante. Eu estava meditando sobre isso. Porque senão eles andariam conosco também. Leva muito tempo para você saber o que alguém pensa. Exemplo. Meu irmão Abel, no encontro anterior, tem feito ótimas perguntas. Ele me falou sobre uma pessoa. N.T. Wright. O que eu respondi para o meu irmão Abel? Eu falei, poxa, eu não estou habilitado a tecer um comentário nesse nível de profundidade, que ali era um comentário acadêmico. Eu não posso fazer isso. Eu não conheço o cara. Eu não li a obra dele, entendeu? Como é que eu vou tecer um comentário nesse nível de julgamento, sendo que eu não apreciei toda a obra do cara? Seria desonesto, uma desonestidade intelectual. Pegou a visão? Então, para alguém saber o que alguém pensa, mano, você tem que estar com ele. Ou então pergunte-o, entendeu? Interrogue-o, fala assim, então, e sobre isso, isso? Como é que é isso aqui? É o que vocês fazem comigo, entendeu? Viu como é que é diferente? Então, eu gostaria de deixar essa ideia inicial registrada, e aí sim, eu chamo vocês, de fato, à conversa do dia, beleza? Então, hoje, a gente vai perceber como é que nós podemos viver a partir do poder da ressurreição. De onde eu quero começar? Deixa eu só pegar o texto aqui. De onde eu começo? Eu começo de uma frase que eu digo, e nesse áudio eu a repito, que é uma frase de provocação, porque assim, é uma coisa tão óbvia, mas ela é óbvia, mas como as pessoas, infelizmente, são muito mais do time da repetição do que da reflexão, quando essa frase chega aos ouvidos dessas pessoas, elas até mesmo se escandalizam. Que é aquela frase que eu digo com muita clareza, simples, quando eu falo que Jesus não ressuscitou. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Jesus, ele não ressuscitou porque ele morreu. Então, o morto não pode cometer ação. O morto só pode ser ressuscitado. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso a gente aprende quando a gente tem um discernimento sobre a economia da Trindade. O que é economia da Trindade? É o fato... A Maria Paula está dizendo que para ela não era tão óbvio. Então, se liga aí que você vai discernir agora. Deixa eu só mutar um áudio aqui. Espera aí, só um minutinho. Espera aí. Beleza. É que um morto, ele não pode cometer ação. Então, na economia da Trindade, de fato, o Pai foi quem ressuscitou o Filho através da ação magnífica do Espírito Santo. Então, essa é a ideia. Então, quando eu digo que Jesus não ressuscitou, é tão somente para chamar a atenção para o fato de que a comunidade de Deus é que trabalha em prol da nossa salvação. Então, se Jesus morreu mesmo, ele não pode jamais ter ressuscitado, ele só pode ser ressuscitado. São coisas distintas, porque um morto não pode cometer ação. Qualquer pessoa que usa massa encefálica, ela discerne isso com muita clareza, com muita facilidade. E até mesmo pode colocar, por exemplo, alguém que não gosta de pensar numa situação delicada, porque ele vai fazer esse raciocínio. Ele vai te perguntar assim, Jesus morreu mesmo?
Aí você vai dizer, sim, só que ele está armando uma situação para você. Ayla deixou o áudio aberto sem perceber. Deixa eu chamar. Ayla, você está me ouvindo? Desculpa, peraí, rapidinho. Tranquilo. É que você deve ter tocado em alguma tecla sem perceber. Não há problema algum. Fica tranquilo, irmã. Sem problema. Então, o que que acontece? Um cara que usa massa encefálica, ele vai te colocar nesse lugar difícil, entendeu? Ele vai falar assim, mas Jesus morreu mesmo? Aí você, pô, lógico, né? Você vai, claro! Ué, mas então como é que ele ressuscitou? Aí você vai se ver em maus lençóis. Você vai, ih! Aí você vai, peraí que eu vou chamar meu pastor. Entendeu? Você vai sair com essa, vai ficar feio, o cara vai te destruir no argumento. Mas é uma coisa lógica, ele morreu mesmo. E ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou através da ação extraordinária do Espírito Santo. E aí eu deixei o texto lá, claro, está escrito, só que a gente lê muito mal. Aqui, ó, o texto é esse, Efésios capítulo 2, verso 6. Olha o que está escrito, pausadamente. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha que coisa linda, está escrito, cara. E além desses aqui, tem muitos outros. Só separei esse porque também nós estamos incluídos nesse texto. Olha que coisa maravilhosa. E nos ressuscitou juntamente com ele. Observe que o verbo está no passado. Entendeu? Então, no dia em que Cristo foi ressuscitado pelo Pai dele, Deus também ressuscitou a mim e a você nele e juntamente com ele. Por quê? Maria disse há pouco que não era óbvio para ela, é porque é o seguinte, olha só como é que Deus resolveu o nosso problema. Nosso problema é que nós somos pecadores. E pecado não é o que a gente faz, pecado é o que a gente é. Porque se pecado fosse o que a gente faz, pecado seria tão somente algo do nível moral, do campo da moralidade. Vocês já viram como é que no nosso país há uma agenda moral? Já viu esses caras assim? E aí, digo eu e não o Senhor, é minha opinião, que fique claro. Eu temo muito, tenho assim muita reticência com quem vem com esse discurso. Não, nós somos em prol da família, dos bons costumes. Mano, esses caras aí, pra mim, eu já fico assim, ó, de butuca neles. Quando eles falam isso, eu já fico ligado. Por quê? Porque esses caras só vêm com a pauta moral, entendeu? Achando que pecado é tão somente algo moral. Não, pecado é existencial. Pecado não é o que eu faço ou deixo de fazer. Pecado é aquilo que eu sou. Ora, se pecado não é o que eu faço ou deixo de fazer, a questão é o seguinte, como é que Deus pode resolver o pecado? Só tem um jeito de Deus resolver o pecado, é só me matando. Só tem um jeito, Deus tem que te matar. E aí ele fez isso. Como é que ele fez isso? O dia que ele pegou o filho dele, colocou na cruz do Calvário, ou seja, no tempo e no espaço, ele pegou a mim e a você também, colocou dentro do filho dele e nos matou juntamente com o filho dele. Olha que coisa sensacional. Ele matou a gente junto com o filho dele. Mas no terceiro dia, quando ele ressuscitou o filho dele, Efésios diz que ele também nos ressuscitou juntamente com o filho dele. Aí pode ser que a sua pergunta seja, André, mas eu nem estava lá há 2000 anos. Então, só que aí Deus te preservou no tempo e no espaço. Aí um dia você nasceu, viveu aquela vida ruim pra raia aquele tempo todo, mas teve aquele dia que Deus marcou aquele encontro com você e falou assim, você, lembra quando ele falou o seu nome? Falou assim, caramba, mano, a partir daquele momento ali, ó, zerou tudo. E você foi ressuscitado com Cristo para uma novidade de vida. Sobre isso falaremos com mais profundidade daqui a pouco, certo? Então o texto que eu separei para essa noite, naquele áudio do café, é exatamente o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versos 17 a 23, e João, o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 30, quando Jesus diz que está consumado. Então, eu vou fazer algumas ponderações e, na sequência, eu já abro para as perguntas e possíveis respostas. Então, o que eu quero dizer nessa noite? Primeira coisa que eu separei para hoje é o seguinte, eu disse no áudio que eu sou do time daqueles que creem que o futuro da igreja está no resgate do passado. Agora, em que sentido eu estou dizendo isso? Não significa que eu sou um nostálgico, nada disso, que eu quero viver lá em 1700 e alguma coisa, 1500. Não. Eu sou um camarada do século 21 e a minha percepção é que eu preciso pegar tudo que os nossos irmãos construíram ao longo desses 20 séculos de história eclesiástica e história da igreja e procurar discernir os erros dos acertos e aplicar toda aquela sabedoria ao hoje. E isso, ó, falo para vocês, é uma das coisas mais difíceis do mundo. Por quê?
Se você fizer isso, para muita gente, você vai estar assim, a um passo da heresia. Os caras perigam te chamar de herege, porque você resolveu pegar toda a sabedoria do passado e aplicar lá o presente, dando respostas para o hoje. Aí os caras vão te chamar de herege, já estou avisando antes. Agora, se você quiser ser só um repetidor, aí é fácil, entendeu? Fica citando os caras lá, por exemplo, tem uma galera aqui no Brasil que é adorador de cadáver europeu. Entendeu? É um jeito suave de falar assim que os caras não têm coragem de encarar o século XXI. Entendeu? Eu acho legal que Calvino, Lutero, todos os reformadores, pré-reformadores, todos os pais da igreja, mano, é sensacional. Eu amo esses caras, entendeu? Aprendo muito, mas eles não são os caras do século XXI, cara. Eles fizeram o que fizeram lá no século deles, entendeu? Limitado pelas limitações pessoais, pelas questões que eles não sabiam. E os caras fizeram tudo que podiam, com o que tinham. E nós hoje? A gente tem que escolher. Você vai ser só um repetidor do que já foi feito, ou você vai se entregar para Deus, para que em Deus você possa dar as respostas que são necessárias para hoje. Digo e reitero, muitos te chamarão de herege se você tiver essa coragem, entendeu? Não pense que os caras vão bater palma para você, não. Mas daqui, sei lá, 10, 15, 50 anos, se eles tiverem hombridade, eles vão falar, pô, não é que o cara estava certo, mas aquele que tiver essa coragem de fazer isso hoje, meu irmão, os caras vão te malhar até, entendeu? Até cansar. E hoje, no nosso caso aqui, antigamente os caras colocavam você na jaula dos leões, te jogavam no Coliseu, te queimavam. Hoje não. Hoje o linchamento é virtual, entendeu? Então os caras destroem a sua reputação virtualmente falando. Isso é horroroso. Então, quando eu falo acerca desse resgate, eu estou falando do resgate da compreensão, da extensão e da profundidade do Evangelho. É isso que nós precisamos para hoje, no século XXI. Uma das coisas boas, e eu digo isso bem entre aspas, da pandemia, é que ela explicitou isso. Só ficou agora na igreja aquilo que é essencial, entendeu? Porque a gente precisou aprender a viver com aquilo que de fato é essencial. Entendeu? Tudo aquilo que era supérfluo teve que ficar de lado. Agora, o que é essencial, a pandemia explicitou. Pegou? Então, outra coisa que eu digo no áudio, eu faço uma distinção entre tradição e tradicionalismo, dizendo que tradição é uma coisa boa. Não tenho problema nenhum com tradição. Eu, por exemplo, embora talvez esteticamente possa não parecer, eu sou um cara tradicional. Eu gosto. Tradição é uma coisa boa. Tradição é um legado. Os nossos irmãos do passado nos legaram boas tradições. Agora, o problema é o tradicionalismo. Isso é uma coisa horrorosa. Tradicionalismo. O que é tradição? Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Ao passo que tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Pegou a ideia? Por isso que os caras ficam naqueles rituais intermináveis que não levam a nada. Porque eles só são tradicionalistas. Mas eles não preservam mais a tradição. Pegou? Então, no áudio também eu falo acerca da finalidade da pré-historicidade da cruz. Eu já falei há pouco, quando tentei responder a nossa irmã Maria Paula. Então, a pré-historicidade da cruz e o sacrifício de Jesus antes da fundação do mundo, ele tem uma finalidade. E eu trabalho bastante isso lá no áudio, então não vou me repetir. Os textos que eu depreendi essa compreensão são Hebreus, capítulo 9, verso 22, Hebreus, capítulo 10, o verso 7, e 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Todos esses textos eu trabalhei no áudio. Então, por exemplo, se você quiser dar um apelido para a carta aos Hebreus, você escreva assim lá, quando começar a carta, você escreve em cima do título assim, aos Hebreus, você escreve assim, o texto das melhores coisas, entendeu? Se você quiser saber assim, o que está em validade e o que caiu em obsolescência depois do sacrifício de Cristo, só você ler aos Hebreus. Porque quem são os Hebreus? Os Hebreus são aqueles judeus que se converteram à fé cristã. Então, se Jesus é o sacrifício definitivo, algumas coisas não precisam ser repetidas. Pegou a visão? Então, aos Hebreus é exatamente para orientar esses primeiros irmãos naquilo que eles precisavam dar continuidade e naquilo que eles não precisavam mais dar continuidade. Ou seja, acabou, caducou. Pegou a ideia?
Se a igreja que está no Brasil se debruçasse sobre esse texto aos hebreus, meus irmãos, seria magnífico. Muitos televangelistas perderiam seus trabalhos, não poderiam mais pregar sobre nada do que eles pregam, porque nada do que eles pregam tem sustentabilidade após o sacrifício de Cristo, entendeu? Aliás, se o povo que está nos bancos conferisse no texto sagrado que eles ouvem do púlpito, vocês não imaginam como as pregações melhorariam, entendeu? Seria um negócio fantástico. E aí eu vou, lógico, dizer em tom bem-humorado, um jeito de você ser expulso de algumas igrejas que estão no Brasil. Se você quiser ser expulso de algumas igrejas que estão no Brasil, basta você falar assim: pastor, eu estive pensando. Antes que você conclua essa frase, você já estará do lado de fora da instituição, entendeu? Há lugares que não há possibilidade de você usar essa frase. Pastor, estive pensando. Isso é um pecado gravíssimo contra a instituição. Não pode falar que você esteve pensando, porque os caras não aceitam, por exemplo, o diálogo. Eles só gostam de falar, é uma conversa unilateral, entendeu? Não é um diálogo. Pegou a visão? Isso é horroroso. Isso não tem nada a ver com fé cristã. Se você está num ambiente em que você não pode se expressar, você não pode chamá-lo de igreja. Você chama de qualquer outra coisa. Mas igreja não, entendeu? Igreja jamais, entendeu? Então, Hebreus é o texto das melhores coisas. Falei também sobre a vitória do Cordeiro e a possibilidade de nós desfrutarmos já a vida da salvação aqui agora, ou seja, um avant-première. O que é um avant-première? É uma amostra antecipada. E isso nos coloca, por exemplo, diante daquela crise que a galera da teologia chama de o já, mas ainda não. O que é isso? É assim, nós já podemos começar a desfrutar dessa vida da salvação no poder da ressurreição, mas ainda não em plenitude, ou seja, ainda não na sua máxima expressão, não tem como. A gente nem tem corpo que aguente isso, entendeu? A gente ainda tem limitações. Por exemplo, eu até separei um texto aqui, vou apresentar para vocês. Nós hoje temos 3 inimigos que nos obstacularizam, por exemplo, experimentarmos isso em intensidade. Eles nos obstruem, que são a carne, o mundo e o diabo, entendeu? Por exemplo, se vocês não fizeram isso, eu gostaria de chamá-los para que vocês vissem o meu vídeo que eu postei na semana anterior no Instagram. Eu tenho falado sobre vida eterna, até citei o nome da irmãzinha que a gente ainda vai ter o prazer de conhecer, que é a Zoe, entendeu? Vida eterna em grego, a palavra é Zoe, entendeu? Porque tem 2 palavras para falar sobre vida em grego, tem bios e Zoe. Bios é essa vida biológica, igual a gente aprendeu lá nas aulas de ciência. Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Isso aí é o ciclo da biologia, mas não é nada disso que Jesus está falando quando ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida ali é Zoe. Aí você fala, caramba, que interessante. E a ideia é de uma vida marcada pela qualidade da eternidade. Isso é sensacional. Então eu vou deixar esse spoiler para vocês. Vou fazer uma propaganda aqui, né? Igual os caras que são autores de livros. Eu não vou falar mais para você comprar o meu livro, então também não vou falar mais para você ir lá ver meu vídeo, entendeu? Veja lá que lá eu falo com muito mais profundidade acerca disso. Então, já está feito, então vá lá, são 17 minutos de pura alegria, igual a Maria Paula falou. Eu lembro o dia que eu a conheci, ela viu, acho que o segundo vídeo dessa série. Esses são só 7 minutos, ela até escreveu, são 7 minutos sensacionais. Falei, poxa, essa irmã aqui me quer muito bem. 7 minutos. E nesse outro, aí eu fiz é isso mesmo. Aí eu fiz na sequência com 22. Eu me empolguei, era para fazer 2 partes, me empolguei, ficou 22 minutos. E esse terceiro agora eu fiz com 17 minutos. Então, olhem lá que está tudo lá. Então, por hora, eu queria apresentar esse texto aqui para vocês, do Russell Philip Shedd. E o texto dele tem exatamente esse nome: O Mundo, a Carne e o Diabo. Entendeu? Dá uma checada, edições Vida Nova. Shedd foi um irmão extraordinário que nós tivemos o privilégio de ter conosco durante décadas e décadas, entendeu? Se você estudar muito, Deus for muito misericordioso com você, pode ser que você até chegue onde o Shedd chegou. Agora, passá-lo é um negócio, assim, difícil. Eu me lembro que um dia eu fui convidado para pregar junto com ele. Aí eu tenho que ser humilde de reconhecer. Eu não sei o que eu falaria lá, né?
Mas os caras foram doidos o suficiente para me levar para falar junto com o chefe. O que eu ia falar depois do cara? Não sou doido. E acabou que ele faleceu exatamente no dia da pregação em que nós estaríamos juntos. E, inclusive, senhorita Ayla, foi na sua igreja, entendeu? Foi antes de eu te conhecer. Foi no Conjubame. Eu já até deixei esse áudio aqui. Eu falo, Eclésia é o movimento dos agentes do reino. Foi no ano anterior eu te conhecer. No ano anterior, assim. Aí no outro ano que eu te conheci. E pregaríamos juntos, o Dr. Shed e eu. Eu era um dos caras. Falei, caramba, hein? E eu me lembro até hoje, foi 26 de novembro, o dia do falecimento dele. Eu estava indo para São João de Meriti, aí no caminho eu recebi a notícia. 26 de novembro, lembro até hoje. Até nos áudios que a gente já estudou aqui, eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso, nos áudios que a gente estudou anteriormente. Então, qual é a ideia aqui? Nós temos esses três inimigos que trazem dificuldade para que a gente possa viver essa vida com intensidade. Então, é o mundo. O que é mundo aqui? Nesse caso explícito. O mundo é um sistema em rebelião contra Deus, entendeu? Ele antagoniza a vontade de Deus. Isso é mundo. Então, por isso que o Paulo fala, não vos conformeis com este século, entendeu? Com este aeon, como dizia o Raul Seixas. A carne é a nossa natureza pecaminosa e caída, rebelde. E o diabo é o diabo mesmo. Então nós temos esses três adversários contra nós. Isso tudo atrapalha muito. Vai chegar um dia que nenhum dos três terá mais domínio sobre nós. Nós não mais estaremos no mundo, porque estaremos no novo céu e na nova terra, nos quais habita a justiça. A nossa carne terá sido eliminada para sempre, porque nós agora teremos um corpo glorificado e tudo em nós será Deus. Ponto. E o diabo, ele irá para o seu respectivo lugar, nunca mais tentará ninguém. Será um negócio sensacional. Pegou? Então, por isso que a gente está nessa crise do já, mas ainda não. Nós já experimentamos, mas não conseguimos, por causa dessas limitações, viver tudo isso em plenitude. O que se requer de nós para que a gente possa começar a viver essa vida da salvação, essa vida da ressurreição no poder do Espírito Santo? Eu disse e vou repetir, abertura. Para a eficácia da salvação, a gente precisa se abrir. Qual é o problema que a gente tem? É que a gente posterga. A gente empurra com a barriga, a gente procrastina. Isso atrapalha muito a nossa vida. Por quê? O pior inimigo da graça é essa indisposição que a gente tem para se entregar para Deus. Aí atrapalha o processo, cara. Aí nessa hora eu preciso dizer, nem Deus ajuda a gente. Olha que negócio interessante. Porque assim, Ele quer, Ele é gracioso, entendeu? Mas aí a gente empata o negócio. A gente fica empurrando com a barriga, deixando para depois, postergando, procrastinando. Aí fica difícil. Não tem como não dizer. Nem Deus ajuda a gente. Então eu fecho dizendo o seguinte, falando sobre a ressurreição e a nova vida. Algo que eu gosto de dizer sempre, vou enfatizar essa vez para vocês. Ninguém nasce de modo novo para continuar sendo a mesma coisa e fazendo as coisas do mesmo jeito. Com isso eu tenho em mente o texto de João, capítulo 3, verso 3, quando fala que nós devemos nascer do alto, nascer de cima, é a conversa de Jesus com Nicodemos, entendeu? Ninguém pode ver e entrar no reino de Deus se ele não nascer do alto. A ideia ali do texto do novo nascimento é nascer de cima, ou seja, é você ser regenerado. Olha que palavra interessante, regenerado. Tem o gerado e o regenerado, ou seja, refeito, feito novamente, renascido, um novo nascimento. E ninguém nasce de modo novo para continuar vivendo tudo de novo. Ou seja, de modo repetido, reincidente, não faz sentido. Então a gente é ressuscitado para a gente viver em novidade de vida. O que isso significa na prática? Que todos os sinais de morte que ainda existam em nós precisam ser engolidos pela vida que em nós habita. Olha que negócio sensacional. Existe morte ainda em nós. Tem alguns sinais, tem alguns negócios em nós assim que são resquícios do inferno. Só assim, olha o que ainda tem em mim. Mas aí, como você está se abrindo à vida, a vida vai devorando esses sinais de morte. Mas isso é uma obra contínua. Por isso que eu falei para vocês da questão da assiduidade, por isso que eu falei do processo, entendeu? Por isso que eu falei da frequência. Não tem como ficar matando aula e crescer. Não tem como se desenvolver. Porque você até aprende um pouquinho, depois você volta lá para trás, meu irmão. Entendeu? Tem que ser um negócio contínuo, todo dia um pouquinho. Entendeu? Pouquinho. Por isso que eu sempre insisto com vocês
diante de algumas perguntas, constatações, eu falo, irmãos, aprendam a celebrar as pequenas conquistas. Dê graças a Deus porque você já discerniu. Dê graças a Deus pelos pequenos avanços. Pegou a ideia? Para você aprender que a todo novo dia os sinais de morte que existem em você estão sendo engolidos pela vida. Redenção. O que é redenção? Entenda a redenção como reabilitação. Deus te reabilitou para você viver com intensidade e qualidade. É isso que é redenção. Me lembro de no último encontro ter linkado essas palavras. Ó. Quando você quiser aprender mais sobre o Evangelho, guarde essas 4 palavras. Criação, queda, redenção, consumação. Pegou? Criação, queda, redenção, consumação. Nós estamos exatamente no penúltimo momento da história, que é o momento da redenção. Depois de nós, depois desse momento histórico, vai vir, de fato, a consumação dos séculos. Por isso que Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Traduzindo, tecla SAP, até o final da história. Deus não gosta dessa história que está em curso. Ele vai suspender essa história e vai colocar, de fato, o reino de Deus no lugar dessa história. É um negócio sensacional. Para isso, ele está salvando gente na história para colocar no reino dele, que vai ser implantado de modo definitivo na consumação dos séculos. Tá certo? Então, vou parar aqui. Estou contente. Vou parar aqui. Tenho mais pelo menos umas 3 coisas para dizer, mas não vou dizê-las agora. Vou dizer mais daqui a pouco, depois de ouvi-los atentamente, tá certo? Então agora eu vou desligar o meu áudio e você, querendo, pode abrir o seu e interagir com maior efetividade a partir de agora, tá certo? Fiquem à vontade. Oi, André, tudo bem? Então, eu já vinha com coisas anotadas, mas eu vou me atentar aqui a 2 coisas que eu... bom, eu sempre estou falando um pouco disso, que é ouvir e, cara, como é que eu vou agora tornar isso real na minha vida, sabe? Eu fico martelando isso porque tem que ser real, assim. Tem que ser uma transformação e ela é diária. Já aprendi a ter paciência dessa transformação, que ela não vai ser de uma vez, de uma hora para outra, né? E aí a gente vai com mais cautela e mais calma também. Eu acho que isso também tem a ver, assim, com essa transformação do espírito, também se dando conta de que você está sendo transformado. Então, fico grata por isso. Mas eu, dentro do que eu estava ouvindo, e ontem tem um estudo junto com a juventude, né, lá de São João de Meriti, daqui, né, de São João de Meriti, e começou há pouquíssimo tempo agora, e a galera me chamou também para participar, e a gente começou, e aí é bom e interessante isso também, como a gente vai avaliando como o ensinamento vai pegando. Porém, eu percebo que a galera tem muito a ideia da devocional solta, né? Um dia é um tema, aí esse tema não é diretamente a Bíblia, entendeu? Aplicado e dando aquele plano contínuo, né? Então, às vezes você vai falar de algum tema e na outra semana já é uma coisa completamente diferente, não tem uma linearidade, assim, tipo um estudo linear, né, sobre, e aí eu percebo que a galera ali tá um pouco perdida, sabe, nesse lance. E aí ontem me veio esse assunto sobre a questão do dia a dia, né, nosso, sobre as coisas do alto, né, sobre você tá no nosso dia a dia. E como isso, aí a pergunta que eles fizeram assim, para todos, né, era como ter mais, como olhar mais para as coisas do alto. Eu fiquei pensando naquilo, raciocinando essa pergunta, e eu falei, mas se a gente fizer o inverso, assim, que é também perceber um pouco de Deus, né? A maravilha, perceber no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, entendeu? Como a gente pode
imitar a Cristo, né? Como a gente pode fazer com que com que as nossas ações sejam de fato assim, não é só pensar na questão da Bíblia ou ouvir uma música ou, entendeu, coisas simbólicas, né? Mas não de fato a vivência do Evangelho, né? Nisso. Então eu fiquei pensando, eu ouvindo, né, ontem que eu fui ouvir o áudio, e fiquei com um pouco dessas implicações assim com relação a eles, né? E aí isso eu me perdi só um pouquinho, mas assim, o fato de eu estar dando esse plano sequência de estudos, né? De estar mais assim, aí você começa a puxar, a trazer, a perceber que assim, no nosso dia a dia nós vamos estar com Cristo, né? Vamos estar em espírito, né? Vivendo e podendo ter mais atenção a partir dessa conexão, né? Dessa busca ali diária, em vez de se atentar a isso, perceber isso, em vez de se culpar por não ter feito uma devocional ou ter feito coisas assim, uma simbologia, né? Que eu acabo que é só para atender uma agenda, em vez de não necessariamente você ter um entendimento profundo ali, entendeu? Mergulhar no estudo. Então eu fiquei pensando um pouco nessa questão, né? Quando ouvi o áudio e participei do estudo lá. Fechou? Tranquilo? Ou quer falar mais? Tranquilo? Não, por hora é só, porque tá eu fui tentando pegar as ideias, mas acho que me perdi um pouco. Vai aí, depois de qualquer coisa eu falo. Não, para mim ficou tudo claro. Eu só estava checando aqui se você tinha concluído mesmo, mas para mim ficou claro, entendeu? De verdade. Claro assim como a água da montanha, da rocha. Se liga, olha só, deixa eu dizer umas coisas aqui, que eu até tomei nota aqui enquanto você falava, porque é muita riqueza, e aí eu não posso confiar tanto só na minha capacidade de memória e organização. Eu gostaria, mas é difícil, é tenso. Então, assim, olha só, primeiro comentário que você fez assim já me fez ganhar o dia, porque você não teve a oportunidade de estar com a gente assim desde o princípio, então pode ser que em algum momento você pode ter perdido alguma coisa, mas você está no mesmo espírito, Eu fiz uma fala aqui inicial, algumas considerações iniciais, e você acabou de corroborar tudo que eu disse no início, que é o seguinte, por exemplo, o fato de você ter dito assim, já há muito tempo você fala isso, e hoje você falou de outra maneira, que eu ouço tudo, mas a grande questão para mim é, como é que isso aqui ganha concreção, como é que se vive isso aqui, como é que isso aqui vira carne, como é que isso aqui ganha historicidade. É isso, esse é o segredo da vida, entendeu? E a razão pela qual a gente tem esse grupo aqui é exatamente isso, para a gente ouvir e falar, mas como é que vive isso daí? Esse é que é o segredo da coisa, porque senão é como se fosse tão somente uma análise, e etc, mas não é o caso. E eu dou graças a Deus porque na fé cristã o nosso Deus é uma palavra encarnada. Isso é sensacional, porque mesmo que nós tivéssemos um texto bíblico, se ele não tivesse virado gente, a gente ainda ia ter desculpa para não viver bem. Porque você ia falar, mas eu nunca vi ninguém viver esse negócio aí. Mentira. Para nós não. Para nós a gente não pode sair com esse caô, porque Jesus de Nazaré é tudo que nós precisamos saber encarnado. Então, quando você chegou a essa compreensão de dizer, eu lembro o dia que você disse em tom bem-humorado, ela tá achando maneiraço, cara falando aí, tá raiva, tá maneiro, mas e aí? Isso aí é o segredo da vida. Bom seria se todos os discípulos discernissem isso. Tá, maneiraço, tá, mas e aí? Esse aí é que nos coloca na parede, no sentido de, e agora, como é que isso aqui vira carne? Ou seja, como é que se vive a partir do compreendido? Então, essa foi a primeira coisa que você disse e foi sensacional. E aí, você desembocou, depois de tudo que você falou, a questão da espiritualidade. O que é espiritualidade? É esse discernimento da vontade de Deus para todas as dimensões, literalmente, igual você fala, para todas as esferas da vida. Você vai discernindo. O que Deus pensa sobre isso?
eu entendi, por exemplo, quando você fez o caminho inverso ao que estava sendo proposto lá, que é o texto que foi dito, no caso é Colossenses capítulo 3, eu já falei nesse texto também aqui nos áudios algumas vezes. Olha como é que é lindo, como é que é tudo linkado. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, olha, vê se não é a mesma coisa que a gente está conversando. Busquem as coisas de cima e não as que estão daqui de baixo. Olha, ainda está falando, se vocês ressuscitaram juntamente com Ele. Pô, sensacional, cara. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, ou seja, agora vocês precisam pensar com outras categorias. Mas eu entendi o que você quis dizer quando teceu o comentário que teceu. Porque se eu peguei bem o que você estava falando, você está falando assim, gente, mas assim, por que a gente vai ficar tanto assim na espiritosfera? Que a galera fica só na espiritosfera. Pô, vamos, aqui, ó, tem algumas coisas para nós vermos aqui também. Ou seja, a criação, ela está encharcada da beleza de Deus. Então, se eu entendi bem, é isso que você estava dizendo. Então, vamos olhar e ver o que a gente também apreende e depreende daqui. Isso é sensacional. Eu gosto porque se a gente também não tiver essa visão, Ayla, isso tem implicações. Eu estou vendo que a sua roupa é florida, então eu vou aproveitar. A gente nem sabe o que faz com o meio ambiente. Um dia desses aí, um irmão assim da minha igreja local, assim, eu falei uma coisa no café e deixa eu ver aqui, a gente está em 2020, provavelmente foi o último Café com Cristo de 2019, quando eu falo da conversão, eu passei o ano de 2019 inteiro falando sobre conversão, e aí eu fui demonstrando como é que a conversão afeta todas as esferas da nossa vida, inclusive no que diz respeito ao cuidado com o meio ambiente, ou seja, as questões ecológicas, que eco vem da palavra grega que é oikos, que é casa comum. Só olha só, o cara me repreendeu, só que ele não teve. É isso que eu fico entristecido quando os caras não são. O cara tem idade para ser meu pai, cara. Vem me falar negócio pela internet de qualquer maneira. Pô, eu não consigo entender que isso seja um comportamento de homem, cara. Eu estou dizendo a vocês, vai ficar gravado. Eu tenho dificuldade. Homem que é homem, pra mim, meu irmão, o cara senta com você e manda real, entendeu? É assim que, pelo menos, eu fui ensinado assim. Você gosta de ficar nhenhenhen, que fulano falou. Não, fala o nome, meu, fala com o cara. E outra, vou até aproveitar para dizer o seguinte, está dentro do comentário da Ayla, mas é pertinente. Olha só, prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Qualquer pessoa que vier falar com você sobre outra pessoa que não está presente, essa pessoa está dizendo mais sobre você do que você está percebendo. Entendeu? Qualquer pessoa que for falar para você sobre alguém que não está presente, sabe o que esse cara está dizendo para você? Ele está achando que você é como ele, cara. Porque a atitude de homem nessa hora é você falar assim, sabe o que você faz? Você faz isso aqui, ó. O cara vem falar, por exemplo, assim, suponhamos que eu vou falar uma coisa da Ayla com o meu irmão Abel e a Ayla não está presente. Quando eu começar, o Abel pega o telefone e fala assim, Michelin, fala direto aqui com ela aqui, ó. Entendeu? Fala com ela aqui, ó. Pronto. Entendeu? Porque quem faz isso com as pessoas está achando que você é conivente com a besteira que ele está fazendo, entendeu? Aí ele tem que entender que ele se encontrou com o homem. Entendeu como é que é o lance? Aí isso assim, caramba, porque o cara também, ele perdeu totalmente a noção. Então, assim, isso me deixa profundamente irritado, entendeu? Não gosto dessas coisas, cara, eu não gosto disso, eu detesto isso. Então, o cara foi me repreender falando que isso era coisa de políticos, política que tinha que resolver isso. Eu falei, mas vai ser ignorante assim no inferno, mano. Ele é muito ignorância. Ele não deu nem para responder, sabe? Foi ignorante, cara. Ignorante, não ouviu, não se deu ao trabalho de ter o trabalho de ouvir. Entendeu? Ouça, cara, isso chama mandato cultural, Gênesis 2,15, está escrito que o Senhor Deus pegou o ser humano que ele havia feito e o colocou no jardim do Éden, com uma finalidade, ao telos. O que é telos? É finalidade. Qual? Lavrar e guardar. Esse é o trabalho de todo ser humano redimido. Qual é o problema? Esse irmão só teceu esse comentário ignorante porque ele foi instruído de Gênesis 3 para frente. A teologia dele começa a partir do pecado, mas não a partir da criação. Como ele só foi ensinado a partir do pecado, ele não sabe o que existe em Gênesis 1 e 2. Ele não sabe. E ele não sabe que a salvação, eu não disse para vocês que a redenção ela nos reabilita? Então a salvação nos reabilita para a gente viver em Gênesis 1 e 2, conforme aquele parâmetro, aquele modelo. A gente tem um modelo. Por exemplo, eu conversei com vocês aqui, às vezes em off,
antes de tudo começar, perguntei, e aí, galera, como é que tá aí? Tá chovendo muito? Aí eu me lembro do Dudu falar, então, cara, tem a questão, assim, além das chuvas serem torrenciais, mas, poxa, e o lixo e os dejetos que são largados aí fora do devido ambiente, que faz com que não haja possibilidade da água escoar. Aí eu falei, exatamente, Dudu, e a gente também impermeabilizou bastante o planeta. Então o planeta está coberto de asfalto, está coberto de concreto, como é que a água vai escoar, cara? E quem mandou a gente fazer isso? Onde está escrito que Deus mandou a gente meter concreto em tudo? Em lugar nenhum, meu irmão. E agora aí, ó, que rolo danado. Sem contar, eu não estou nem falando de infraestrutura, não estou nem falando disso, que isso tem um nome, chama pecado estrutural. O cara simplesmente mete lá na internet, isso aí é coisa de política, a gente tem que se meter com isso. Não, o negócio é falar da salvação. Falei, ó, falei, é muita doideira, né, cara? É muita ignorância pro ser humano só, cara. Poxa, aí o mundo fica assim. Aí o que acontece? A gente deixa isso na mão de pessoas que não são alcançadas ainda pela graça de Deus. Aí vira bagunça. Aí o negócio enlouquece total. Nós é que sabemos dessas coisas, entendeu? Até acabei de adquirir um texto, aqui atrás de mim, me dá um instante aqui que eu vou pegar. Acabei de adquirir esse texto. Só um minuto. Vou somá-lo aos outros que já tenho. Olha só que interessante. Chama Jesus e a Terra. É da editora Ultimato. Jesus e a Terra. E é interessante nesse texto porque ele faz algo que eu ainda não tive acesso. O subtítulo é A Ética Ambiental nos Evangelhos. Porque até então eu também me fundamento bastante no Antigo Testamento, sobretudo em Gênesis 1 e 2. Mas esse texto já coloca Jesus na questão e fala da ética ambiental nos Evangelhos. Eu acabei de adquirir, acabou de chegar, depois que lê-lo, dividirei com vocês também o resultado da minha reflexão e a minha síntese. Então, senhorita Ayla, muito grato pelo primeiro comentário que você fez. Eu dividi em duas partes, já falei a primeira, agora deixa eu falar a segunda. Você falou também da questão, assim, talvez como é que fala assim, de intercalar as mensagens e tudo, e ela não ter uma sequência, uma linearidade. Eu também falei sobre isso é muito importante. Agora, como é que se pode resolver isso, Ayla? Como é que a gente pode resolver essa questão? Dá para fazer assim, por exemplo, vou dar a minha experiência. Eu faço isso através de um caminho. Qual? Visão e missão. Visão, Ayla, é um status futuro. Por exemplo, eu converso com vocês aqui do grupo. Isso aqui não é uma conversa aleatória, é uma conversa intencional. Então, a gente está conversando, por exemplo, cara, a gente já tem, com esse, se conseguirmos gravar, já são 18 vídeos de 2 horas e pouca. 18 vídeos? Mano, como é que a gente vai estar ao final dessas conversas, entendeu? Por exemplo, a gente conversa por dia pelo menos 2 horas e alguma coisinha. Cara, como é que a gente vai estar no final dessa conversa? Eu estou fazendo isso de modo intencional. Eu quero que ao final dessa nossa conversa a gente esteja de uma maneira diferente de no início. Mas isso é uma visão, é um status futuro. Agora, existe a missão. O que é missão? É o caminho que é percorrido para se alcançar aquele status futuro. Então, por exemplo, aqui nesse grupo, o que eu quero? Eu quero reduzir o máximo possível o espaço que há entre a pregação, o púlpito e a audiência. Aí eu descobri um caminho. Qual? Já sei. Eu vou reunir uma galera, eu falo um pouquinho, eu dou o áudio para eles, eles ouvem, depois a gente conversa, aí eles vão poder falar tudo que eles querem. Olha que interessante. Então, esse é um caminho, e eu vou adequando esse caminho à medida em que eu vou vendo se ele está sendo efetivo, se ele não está sendo, entendeu? Antes não era assim. Antes eu gravava o estudo lá presencial, a galera estava lá comigo, a gente conversava antes do estudo começar, a gente conversava durante o estudo, depois no final do estudo, e disponibilizava só o áudio do estudo para a galera, já era bom. Aí veio a pandemia, a gente descobriu esse recurso aqui que já existia, a gente só não lançava a mão, e ficou assim. E vamos utilizá-lo até quando a gente perceber que ele está sendo efetivo e eficaz. Num dia em que ele não mais cumpriu o seu objetivo, a gente troca por outro, para a gente não perder isso aqui. Então esse é o segredo, Ayla. Depende muito da visão de quem está ali liderando, vou usar essa palavra entre aspas, guiando aquelas pessoas. O que essa pessoa objetiva, por exemplo, para aqueles que são guiados por ela? Entendeu? Por exemplo, eu sou um pastor. Eu pastoreio a galera com algumas coisas em mente. Eu citei uns textos aqui,
Eu já citei Marcos capítulo 13, entre os versículos 13 e 15, capítulo 3, né, entre os versículos 13 e 15, que é a ideia da intimidade. Eu penso, por exemplo, se nós desenvolvermos isso aqui que a gente tem, proximidade, mano, eu tenho certeza que se um dia você passar por uma crise existencial, você não vai ter dificuldade de conversar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa acessível. Agora, se eu fosse muito distante, mano, você fica até com medo, entendeu? Confesso a vocês, não quero expor a identidade de ninguém, jamais faria isso, mas eu recebi na semana que passou alguns contatos assim pela internet, pessoas me pedindo perdão por me importunar. Entendeu? Tipo assim, olha, me perdoe, te chamo. Eu falei, que isso? Eu falei, eu não tenho nada melhor para fazer senão conversar com você e te atender. Mas é por quê? Porque eles não têm isso em outros ambientes. Entendeu? Os caras estão largando as ovelhas por aí, que se dane vocês, se vira. Entendeu? Eu falei, que doideira, cara. Então, assim, eu tô fazendo o básico, o óbvio, e tá sendo um negócio sensacional. Não tô fazendo nada além da minha vocação, do exercício da minha vocação. Não tem nada demais nisso. Mas é que os caras não estão fazendo sequer isso. Olha que loucura. Então, quando eu pastoreio as pessoas que me dão ouvidos, eu tenho algumas coisas em mente. Por exemplo, um cara que anda comigo, uma pessoa que andar comigo, no final eu quero que ela seja parecida com Jesus, que ela saiba o que Jesus ensinou. Então, quem anda comigo nesse tempo todo, mano, no final vai dar nisso. E graças a Deus que para isso o tempo, eu digo, ele é implacável. Não tem como você ficar mentindo muito tempo. É só você ver quem são os caras que andam com quem. Ele é igual os meus amigos, igual eu brinquei aqui, o Elvis é da turma... Como é que fala? Da first class. Ele é da primeira classe, assim, da EBQ. Pô, dá pra listar, entendeu? Os meus amigos daquela primeira turma aí, ó, todo mundo, graças a Deus, me deu ouvir, tá todo mundo bem, entendeu? Galera, pô, alguns foram pra teologia, outros foram, tipo assim, continuando no campo da educação, igual é o caso do Elvis. O Elvis fez os dois, é guloso. O Elvis fez tanto teologia quanto história, entendeu? Daí, ó, bem classificado, passou o concurso público. Então é isso aí, ó, entendeu? Não tem como enganar. Se os caras tivessem me ouvido a vida inteira, não tivesse dado nada. Meu amigo Stênio tá lá no campo. Todo mundo, literalmente. Entendeu? Não tem exceção. Ou então nem anda comigo. A real é essa. Nem anda. O cara nem aparece na EBQ, né? Doido, vai aparecer lá pra quê? Entendeu? Não tem coragem de ir lá. Agora, se entrar, no final do processo vai dar nisso. Então, eu pastorei a galera, por exemplo, com base em Efésios capítulo 4, entre os versos 11 e 16. Ou seja, eu estou procurando dar subsídios às pessoas que me ouvem para que elas sejam aprimoradas para o trabalho do ministério delas. Então, quem me ouvir, mano, eu vou procurar te ajudar, cooperar com você para que você discerna a sua vocação, entendeu? Então, tudo isso eu tenho em mente nesse pastoreio. Agora, para alcançar cada um desses objetivos, eu tenho um método, entendeu? Eu tenho aí eu uso isso na missão. A visão é essa. A missão eu vou encontrando mecanismos para que isso aconteça. Então, por exemplo, só o fato de vocês participarem aqui, conseguirem falar, mano, você já está falando. Igual você, Ada, tipo assim, eu estou acompanhando seu processo só observando assim, ó, você já está inseridona lá, ó. O Anderson, que estava aqui também, eu não sei se ele teve algum problema, ele saiu, tipo assim, ele já aplicou várias coisas que ele aprendeu aqui, ele aplicou na realidade local dele, entendeu? Então, assim, eu acabo tendo voz lá na comunidade do cara. Olha que coisa interessante. E é assim que é. Então, são métodos. E fecho dizendo o seguinte, tem a questão também, se vocês quiserem tomar nota, 2 Coríntios 3,18, que é aquele texto que fala que nós somos transformados de glória em glória, entendeu? Eu gosto muito desse texto, porque qualquer pessoa que andar comigo, mano, pô, o cara pode chegar do jeito que ele chegou, não interessa. Mas no final do processo, de tanto ele contemplar Jesus, seja através do estudo bíblico aqui, de qualquer coisa que eu faça, no final, esse cara vai estar parecido com Jesus. É simples assim, porque eu também tenho isso em mente, entendeu? É aquela questão que a gente estava conversando um dia desse, da questão da igreja que é acolhedora e da igreja inclusiva. Então, tem certas coisas, eu não vou nem mencionar a questão aqui agora, porque não é o tema, é só para dizer o seguinte, nós acolhemos as pessoas, entendeu? Mas eu creio na transformação, que isso fique claro, entendeu? Se para alguém ainda não ficou, sobretudo não aqui do grupo, mas para quem vai ouvir isso depois, fora de contexto. Eu acredito piamente na transformação, a começar pela minha, que eu não estou satisfeito comigo do jeito que eu estou hoje. Você acha que eu estou satisfeito? Ah, também, estou de boa, vocês são tudo pecador. É ruim, hein? Só estou falando isso para vocês porque é verdade para mim. Todos os dias eu me acordo para me arrepender, entendeu? Eu acordo para me arrepender. Eu falo, Deus, não estou gostando. Eu já dou graças porque eu não sou como eu era antes, entendeu? Estou feliz, claro que eu estou feliz. Eu sei que traste que eu era. Mas assim, também não estou 100%. Então, se eu tiver alguma coisa para eu fazer hoje, eu estou aberto, estou querendo.
Então, eu acredito e creio piamente na transformação, senão eu não pregava o evangelho. Ia fazer qualquer outra coisa, ia ser palestrante motivacional, coach, qualquer outra coisa. Agora, eu creio na transformação. Então, por isso eu não sou um cara que tem essa palavra no meu lábio. Ah, bandido bom é bandido morto. Só se eu fosse um estúpido, um ignorante, um idiota, para falar uma bobagem dessa. Porque se eu creio em transformação, como é que eu posso dizer que bandido bom é bandido morto? Não, bandido bom, para começar, não existe. Só para de saída, assim, né? Não dá para fazer essa frase, né? Então, bandido seria bom que ele se convertesse e fosse transformar. Pelo amor de Deus, cara. Os caras querem enfiar a burrice deles na minha goela. Não dá, gente. Minha mãe veio lá da roça para me dar uma oportunidade de aprender a ler e escrever. Eu aprendi. Aí Deus foi, me salvou e me deu um livro chamado Bíblia Sagrada. E nesse livro tem uma segunda parte chamada Boa Notícia do Evangelho, Boa Nova. Como é que eu vou ser um estúpido do ignorante? Não dá, não posso, é pecado. Entendeu? Não pode. Então, senhorita Ayla, eu concordo com você. Seria bom se a gente tivesse assim, uma linearidade no estudo, no sentido de uma série, para que as pessoas cada vez mais fossem aprofundando em determinados aspectos do Evangelho. Entendeu? Então, cada dia ele vai se aprofundando mais e mais e mais. Por exemplo, igual, olha essas nossas conversas. Cada dia a gente vai mais e mais e mais, e assim, ad eterno, para sempre. E nesse processo não fica assim, salteando, entendeu? Porque senão, por exemplo, é até trabalhoso para quem faz isso, sabia? É trabalhoso. Por quê? Porque eu tenho que me empenhar durante pelo menos 30 horas para preparar um sermão durante a semana. E na semana que vem, lá vou eu para 30 horas para outro. Pô, é cansativo. Então seria melhor, por exemplo, a pessoa pega um texto, vamos supor assim, tá na minha mente, Colossenses. Pô, começa no capítulo 1, velho, e vai. Pega 3 versículos, ou então uma perícope, depende. Você que vai saber o quanto você consegue explorar e a profundidade que você quer fazer isso. Pega uma perícope e trabalha, entendeu? 3 versículos hoje de manhã, 3 versículos à noite, 3 na quarta-feira, 3 no sábado, 3 no... E vai! Chega uma hora, quando você terminar, meu irmão, a galera vai ter outra noção das coisas. Mas o problema é que nem sempre se tem essa visão. E se não tem essa visão, também não vai haver essa missão, ou seja, esse modo de se fazer a coisa para se alcançar aquele objetivo. Pegou a ideia? Então, maneiro, olha, gostei do que você falou, foi muito bem-vindo. Depois, se você quiser falar mais, tá podendo, hein? Alguém mais, irmãos? Michelinho? Pois sim, Larissa, aí sim, hein? Eu tenho uma pergunta. Ah, manda aí, deixa eu me aprumar aqui. Então, eu tava lendo os Salmos e aí tem uma parte que fala que as pessoas que estão perto de Deus invocam Ele em verdade. E quando fala em verdade, a verdade soa mais como um lugar do que como um modo de como a gente faz as coisas. E se a verdade seria mais um lugar do que um modo de fazer? Poxa, Larissa, sua pergunta é melhor do que a minha resposta. Como é que eu faço agora? Eu falei? Muito bom, Larissa, fico muito feliz. Você sabe disso, eu fico te gastando assim porque eu gosto de vocês. Muito boa pergunta. Na verdade, senhorita Larissa, eu preciso te dizer que a resposta já está na sua própria pergunta. De verdade, você compreendeu. Por quê? Vou te dar um caminho, olha só. Deixa eu explicar uma coisa. É assim, a Bíblia ela tem 2 partes. Vou dar uma resposta um pouquinho mais longa, só para você se situar. Ela tem 2 partes, uma chamada Antigo Testamento, uma chamada Novo Testamento. E aí, pode ser que em algum momento lá do Colégio Batista, assim, nas nossas conversas que a gente teve ao longo daqueles anos, pode ser que eu tenha dito isso. Se eu disse, eu vou te relembrar. Se eu não disse, você vai saber agora, e todos também. A Bíblia é um livro diferente de todos os demais. A gente precisa lê-la de trás para frente. Ou seja, a gente lê a segunda parte antes da primeira parte. Por que a gente faz assim? Pelo seguinte, na primeira parte, que a gente chama de Antigo Testamento, a gente tem sombra, tipo, arquétipo, símbolos, não sei se já usei essa palavra, e sombra, beleza, não sei se repetiu alguma palavra, legal. No Novo Testamento a gente tem luz, cruz, Jesus, realidade, entendeu? Concreção de tudo, mas só interessante. Então, se a gente lê de trás para frente, o que acontece? A gente vai ler o Antigo Testamento tendo Jesus como intérprete.
E aí a gente vai colar com ele, e aí eu vou reduzir um pouquinho a velocidade, porque senão eu posso ir muito rápido, alguém pode ficar um pouquinho para trás. É assim. Como é que é isso? É Jesus no caminho de Emaús com os discípulos. Diz que ele expôs tudo o que havia em todas as escrituras acerca dele. É Lucas capítulo 24. Então Jesus foi andando, entendeu? E conversando com os discípulos. E ele começou a falar tudo o que tinha sobre ele, desde Gênesis até Malaquias. Imagina, mano. Ó, você lembra aquela parte escrito assim? Sou eu. E aquela outra? Então, sou eu. Quando terminou isso, meu irmão, que eles ceiaram, que aí tudo isso desembocou na ceia, os caras, depois que ele sumiu, os caras falaram, cara, não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as escrituras? Olha que maneiro. Cara, eu até arrepio, irmão. Aí tem que ter até uma pausa aqui para respirar, porque o negócio é potente. Cara, quando Jesus te explica o que a Bíblia quer dizer, meu irmão de Deus, esse é o segredo. O que acontece? Poucas vezes a gente tem isso a partir dos púlpitos das nossas igrejas. Os caras são muito mais repetidores, entendeu? Mas não é Jesus falando no texto. Aliás, o que é pregação? Pregação é deixar o texto falar. Isso é pregação. Você não pode enfiar no texto o que você pensa. Não pode fazer isso, mas às vezes é o que mais acontece. Ponto. Senhorita Larissa, depois que disse tudo o que disse, quando você começou a sua pergunta, você falou assim, eu estava lendo Salmos, a minha mente já falou, então, mas eu só sei ler de trás para frente. Eu uso Jesus, entendeu? Eu pego Jesus para ele interpretar tudo que eu leio. Aí quando você começou a falar, eu falei, opa, eu já estava com a resposta sendo elaborada. E quando você construiu o seu pensamento, era a resposta que eu tinha para te dar. Porque você falou assim, mas aí lá parece que é muito mais uma questão de lugar, no sentido de verdade ser um lugar, do que ser um modo. E aí eu estava com essa ideia. De onde eu tirei essa ideia? Que há pouco eu disse para vocês que uma mente bíblica não é aquela que cita versículos, é que pensa dentro dos parâmetros do Evangelho. Esse jeito que você pensou, Larissa, é uma pergunta de quem, tipo assim, está refletindo, é uma pergunta elaborada. Por quê? Lembra de João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a samaritana? Ela fala assim, onde é que se adora? Ó, onde se refere a lugar. Aí Jesus começa a resposta dizendo, não é aqui não, é lá. Lá onde? Em Jerusalém. Por quê? Ué, porque a salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Aí ele fala, aí olha só que maneiro, olha o problema de Deus. O problema de Deus era encontrar os verdadeiros adoradores. Aí ele fala assim, então, meu pai, Deus é espírito, e ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Olha que maneiro. Porque aí, daí me veio essa compreensão que você tem também. Verdade, no caso ali, é um modo de se viver. E não é mais uma questão de lugar. Porque se fosse uma questão de lugar, o que nós deveríamos fazer agora? A gente tinha que ter todo mundo ir lá para Israel e fazer oração lá no Muro das Lamentações. Não podia fazer oração em qualquer lugar. A gente tinha que ir lá para Israel. Porque lá é o lugar. Aí Jesus falou assim, mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão meu Pai em espírito e verdade. A hora vem. Um dia, né? E já chegou. Ou seja, é a partir de agora. Então, nesse caso, senhorita Larissa, verdade significa um modo de se viver. Tudo agora em nós é verdade. O que não for verdade não pode ter mais espaço em nós. O que não for verdade, aí, usando a reflexão do áudio, tudo que não é verdade em nós já é resquício de morte. Então a gente precisa abrir mão disso, entendeu? Então qual é o segredo? Quando você for ler o Antigo Testamento, leia tudo passando por Jesus, entendeu? Leia todos aqueles textos tendo Jesus como seu intérprete, para que ele lance luz em todos os textos. E vou te dizer uma outra coisa também que vai servir para todos. Qual é o segredo? É assim, ó. Quando vocês estiverem lendo o Antigo Testamento, sempre leiam com uma coisa em mente, uma só, é assim. No Antigo Testamento, Deus tinha um propósito na humanidade para o bem da história. Na humanidade para o bem da história. O que Deus quer fazer no Antigo Testamento? Ele quer entrar na história, entendeu? Deus quer entrar na história para fazer o bem para a humanidade. Então, no Antigo Testamento, esse é o propósito de Deus. O que Deus quer fazer? Ele quer nascer. É Gênesis 3,15, entendeu? Quando ele fala acerca daquela profecia, em que a gente chama essa profecia de proto-evangelho. É o primeiro anúncio do evangelho já em Gênesis. Olha que coisa sensacional. Proto, que significa primeiro. Então ele fala acerca da profecia em que a serpente causará um tipo de mal ao descendente da mulher, que é Jesus de Nazaré, entendeu?
que ela lhe ferirá o calcanhar, mas Jesus, que é o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Olha, o dano é infinitamente, incomparavelmente maior. Agora, Deus só não disse quanto tempo levaria isso, né? Por isso que o adversário ficava assim, bolado quando qualquer mulher ficava grávida no planeta, porque podia ser qualquer um daqueles ali que poderia acabar com ele. Você acha que o Caim matou Abel por quê? Pegou? Já no começo. Pegou? Porque diz o texto que ó, o Caim era do maligno. Ora, se o Caim é do maligno, quem pode ser de Deus? O Abel. Ele foi lá e matou o cara. Olha só, velho, já de saída já matou o cara. Por quê? Ué, esse cara aí pode acabar comigo, então eu mato o cara. E foi assim ao longo da história. Então, no Antigo Testamento, Deus quer entrar na história para fazer o bem para a humanidade. Ponto. A partir do dia que Jesus de Nazaré nasceu, mudou. Agora é o contrário. Agora Deus tem um propósito na humanidade para o bem da história. Inverteu, percebeu? Por quê? Porque Jesus já nasceu, já foi à cruz e falou assim, está feito. Ora, se está feito para que em nós seja feito. Olha como é que é lindo o projeto de Deus. Aí agora, Deus tem um projeto na humanidade para o bem da história. O que Deus quer que pessoas como nós, que sabemos o que sabemos, façamos? Deus quer que pessoas como nós, que sabemos o que sabemos, a gente precisa ir por todo o mundo e divulgar essa boa notícia. Qual? Jesus de Nazaré fez o que havia para ter sido feito para que em nós seja feito. Olha que maneiro. Aí semana passada o irmãozinho me perguntou lá da cruz e tudo, acabou que eu dei uma resposta e deixei uma coisa de fora, cara. Mas depois eu até queria que ele estivesse aqui. Ele me falou sobre o culto racional e eu acabei não comentando. Mas a questão é essa. Então, Deus tem um propósito na humanidade. Quem é essa humanidade na qual Deus tem um propósito? A igreja. A igreja é a nova humanidade. Por que a igreja é a nova humanidade? Ué, porque nós somos os ressurretos dentre os mortos espirituais. Entendeu? Então a gente está inserido num ambiente que tem um monte de gente que está morta espiritualmente falando, mas nós somos ressuscitados juntamente com Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então nós somos a nova humanidade. O que isso significa? Quais são as implicações? Igual a ela gosta de dizer. É que a antiga humanidade, quando quiser saber como é que gente vive, basta olhar para a gente. Porque a Ayla sempre fala isso, tem que ganhar concreção histórica, tem que virar carne. Esses ensinamentos que a gente aprende do Evangelho, eles precisam ser vivenciados, de modo que todas as pessoas possam ver em nós, encarnado, aquilo que a gente prega. E aí eles se tornam indesculpáveis. Por isso que ser hipócrita é uma coisa horrorosa. Entendeu? Porque o que é o hipócrita? Geralmente a galera acha que ser hipócrita é você agir diferente daquilo que você sente. Entendeu? Os caras acham que é assim, porque tudo agora na nossa vida está reduzido à dimensão das sensações. Vocês já viram que as propagandas Skull Sensations? Tudo é sensação. Mas não. Hipocrisia é você viver diferente daquilo que você diz crer. Então, o que você crê? Eu, por exemplo, disse há pouco. Eu creio absolutamente em transformação. Por isso, eu não posso anuir a frase que diz que bandido bom é bandido morto. Eu tenho que decidir. Se eu digo que bandido bom é bandido morto, eu paro a minha pregação agora, digo para cada um de vocês comprar uma boa arma de fogo e, ao encontrar-se com os bandidos, despeça-os para a terra do pé junto. Essa seria a mensagem do inferno, mas não do evangelho. Entendeu como é que é o negócio? A do evangelho é, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a mensagem. E aí eu não inventei isso, foi nosso Senhor que foi crucificado entre bandidos, e ele foi crucificado entre para dizer que ele era o pior dos bandidos. É isso que significa a crucificação de Jesus no meio. Ele é o pior. Aí tinha 2 bandidos lá, entendeu? Ao lado dele. Um escarneceu, o outro... Mano, na hora do voo, o cara caiu na real, cara. Essa é a melhor queda do mundo, o dia que você cai em si. O cara falou, ô maluco, a parada é o seguinte, meu irmão. Nós estamos aqui porque isso é o que nós merecíamos, mas ele ali, ó, tem nada a ver com isso aqui não, cara. Ele não. Aí esse fala para Jesus, então, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ó, aí Jesus faz força ali, ó. Imagina você com o pé cravado, meu irmão. Você com um pregão enferrujado de pelo menos 18 centímetros, ter que apoiar todo o peso do seu corpo num prego. Já pensou? Para falar, você tem que falar um negócio muito bom, você não pode falar bobagem, né? E Jesus nunca falou bobagem, não falaria ali. Falou, pois eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Pô, meu irmão, um cara que tem um Deus desse vai falar uma besteira dessa aí? Mas é nunca. Mas nem se eu tivesse morto. Entendeu? Não dá, meu irmão. Minha mensagem é essa aí, ó. Ó, eu vou te apresentar Jesus de Nazaré. Depois que eu te apresentar Jesus, você tem duas opções. Você continua escarnecendo dele, ou você se prostra e cai de joelhos e se entrega e ele te salva. E ele vai transformar o seu ser. Aquele bandido da cruz não teve tempo. Entendeu? Não teve o tempo hábil que a gente está tendo. Teve tempo de se batizar, teve tempo de fazer nada, meu irmão, mas teve tempo de ir direto para lá. Entendeu? A gente está tendo. Então, meu irmão, por isso que eu insisto com vocês. Cara, a luz precisa brilhar sobre nós para a gente não ficar repetindo bobagem, entendeu? E tem muita gente repetindo essa bobagem em nome de Jesus. Isso não pode. Então, senhorita Larissa, grato pela sua pergunta, muito boa, muito jóia, que deu a oportunidade de tecer esses comentários. Então, fechando, toda vez que você lê o Antigo Testamento, leia na perspectiva de Jesus, entendeu? Observe como é que a luz de Jesus pode iluminar esse texto. Qual é o ensino de Jesus? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele falou assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Olha essa parte. Eu, porém, vos digo. Então, ele tem a autoridade de dizer como as coisas realmente são. Aqui no nosso país, no Brasil, infelizmente, a galera não consegue fazer esse tipo de leitura. E os caras misturam tudo. Os caras misturam o Antigo Testamento com o Novo, aí fica aquela bagunça, sobretudo em ambientes neopentecostais. Aí que os caras misturam mesmo. Só que, como Jesus disse, está consumado, ele é a pessoa que tem autoridade de dizer, isso aqui está valendo. Aí a pergunta pode ser, aí como é que eu vou saber o que está valendo? É só você olhar para a vida dele. Entendeu? Porque ele viveu o que está valendo. Por isso que a gente tem a biografia dele. Entendeu? E aí quando você olha, mas isso vai levar uma vida inteira. Não é um negócio que a gente faz em 2 minutos e já estou sabendo. Não, leva a vida inteira. Então quando a gente olha para a vida dele, a gente vai ver encarnado na vida dele o ensinamento correto. Entendeu? Exemplo, João capítulo 8. A mulher é surpreendida em adultério. Já começa errado de saída. Eu vou tecer poucos comentários porque a riqueza é muito grande e o texto é profundo. Então, levaria muito mais tempo do que a gente dispõe. Mas por hora é o seguinte, já começa de saída errado porque levaram a mulher. Eu nunca vi mulher adulterar sozinha, meu irmão. Aí o cara ainda manda para ele, ó, na lei está escrito, ó, na lei Moisés mandou que a gente apedrejasse a tais. Está errado, não está escrito isso. Entendeu? Está escrito o seguinte, ambos, homem e mulher, devem ser apedrejados. Aí os caras colocaram Jesus numa situação difícil. Por quê? Olha só, eu não estou falando para vocês de coerência. O que é hipocrisia? Você agir de modo diferente daquilo que você crê. Pô, os caras colocaram Jesus numa situação difícil, cara. Porque Moisés lá em Israel é o cara, mano. Imagina Jesus falar contra Moisés. Mas se Jesus fala contra Moisés, pô, ele queima o filme dele. Os caras iam matar ele de qualquer jeito. Mas se ele também mandasse matar e fechasse com Moisés, pô, mas você também fala que não pode matar. E agora? Olha, mano. Aí o que Jesus faz? O que eu não consigo fazer? Eu não consigo, eu tô aprendendo. Mas ele nem deu ideia pros caras. Abaixou e ficou escrevendo com o dedo na areia. E eu não sei se você já se perguntou, mas como é que tinha areia dentro do templo? É que estava em reconstrução. Já viu quando sua casa está em obras? Entendeu? E aí Jesus está lá escrevendo na areia, nem deu ideia para os caras. Por que Jesus não deu ideia para os caras? Porque ele sabia o que eu sei. Se eu que sou bobo já sei que os caras estavam errados, imagina ele, sendo Deus. Olhou para os caras e falou, vocês são fanfarrão mesmo, né, cara? Pô, essa hora da manhã, vocês vêm aqui me encher a paciência. Sai fora todo mundo. Começou com o dedo escrevendo na areia. Já vou adiantar a matéria para vocês. Quando ele escreveu com o dedo na areia, se aqueles caras soubessem alguma coisa de Deus, eles iam sair dali tão rápido que até a roupa deles ia ficar flutuando no ar. De tão rápido que eles saíram. Mas eles não sabiam nada de Deus, continuaram. Com isso, eu já estou dizendo o seguinte, a única pessoa na Bíblia Sagrada que já escreveu com o dedo em algum lugar é Deus. Deus escreveu a lei com o dedo na rocha. Olha o que Jesus está fazendo com os caras. Aí Jesus está lá com o dedinho na areia. Aí, beleza, os caras insistiram. Aí diz o texto, à medida que eles insistiram, Jesus se aprumou. Pô, então tá bom, então, vamos trocar ideia. Faz o seguinte, eu tenho uma dinâmica aqui para vocês. Nós vamos apedrejar, mas vai começar assim. Aqueles que estiverem sem pecado podem ser os primeiros. Vamos lá, vai. E abaixou de novo. Mano, cara, é assim, nós que somos homens nunca vamos saber o que é isso. Agora, imagina as nossas irmãs mulheres, imagina pensando assim, ô Jesus, o senhor quer me ajudar ou quer me matar de vez? Cara, é muita tranquilidade. O cara baixou e foi de novo, cara. Mano, a consciência dos caras o acusaram.
A consciência, mano. Os caras ficou esmagado pela consciência e pensou, largou as pedras para ir embora. Dos mais velhos para os mais novos. Até que ficou só Jesus e a mulher. Aí ele fala, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te acusou? Ela, não, senhor, nem eu. Por que nem eu? Porque eu posso. Eu estou sem pecado, podia meter uma pedra em você agora, mas eu não estou afim, não. Vá e não peques mais. Aí eu falei, Jesus, que maravilha. Tá vendo? Esse é o segredo. Estou gostando do que você está fazendo? Claro que não. Mas vá e não faça mais. Isso é o evangelho, cara. Entendeu como é que é o negócio? Você manda a real, você acolhe, manda a real. E espera em Deus a transformação. Então, por exemplo, nesse caso, olha o que Jesus fez. Olha o que ele fez, cara. Mas e para pregar um negócio desse? Entendeu como é que é? Olha o que ele fez. É aí que eu digo. Ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Eu sou do time daqueles que ficam com eu, porém, vos digo. Entendeu? Igual assim, às vezes, que Davi, não sei o quê, que Moisés. Moisés é nada, Raquel. Davi o quê? Quem é esses caras? Tudo falhado igual eu, cara. Tudo igual eu. Meu negócio é Cristo Jesus. Eles são, assim, uma sombra pálida do que Jesus é. Uma pálida. Assim, é um palito de fósforo numa noite escura, entendeu? E rapidinho apaga. Não, Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mano, eu vou trocar isso pelo quê? Só se eu fosse doido. Só se eu fosse maluco. Ele falou assim, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Entendeu? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pô, nunca vi Davi falar isso, Moisés falar isso, Abraão falar isso. Eu não vou ficar com Jesus. Pegou como é que é? Esse é o ponto. Então, a partir do momento que a gente começa a ter Jesus como intérprete, ler toda a Escritura, a partir dele, tudo começa a fazer sentido. Agora, estou dando uma resposta um pouco mais longa. Qual é o problema que a gente tem? É que a gente tem os dois testamentos juntos. Entendeu? Vou deixar um aqui. Não sei se vai soar para vocês como uma provocação. Espero que não, porque para mim isso é tudo óbvio também. O problema é que Jesus ficou menor do que a Bíblia. Olha que doideira. Jesus ficou preso lá dentro. Então, como tem aqueles dois testamentos, é como se ele fosse assim, como é que fala? Tipo um apêndice. É isso mesmo, um apêndice, ele está ali somado. Não, cara, ele é maior do que tudo. Está entendendo? Isso que eu estou falando é a coisa mais óbvia do mundo. Mas depois que você pegar isso e começar a olhar, você vai falar, cara, Jesus aqui é muito pequeno. Entendeu? É como se ele estivesse assim, num patamar de igualdade com todos os outros. E não é verdade. Ele é o maior. Ele é o verbo encarnado. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem o exemplar da palavra encadernada, mas Jesus de Nazaré é a palavra encarnada. André, de onde você tirou isso? João, capítulo 1, versículos 1 a 3 e 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa linda. Então agora, o meu referencial de vida é Cristo Jesus. Quando eu preciso saber como é que é qualquer coisa, eu olho para Jesus. Como é que Jesus lida com essa situação? Por exemplo, juntando os dois comentários da senhorita Larissa e da senhorita Ayla. Por exemplo, Jesus trabalhou com a linearidade, entendeu? Só que o segredo é que, ao invés de Jesus marcar uma hora para dar um estudo bíblico, ele era muito inteligente. E tipo assim, eu só tenho isso como experiência na vida, igual andar de skate. As coisas iam acontecendo e ele pegava o que acontecia e tecia o ensinamento dele em cima dele. Olha que coisa sensacional, porque ele é o texto encarnado. Então, poxa, se você pegar o Evangelho de João, ele faz isso toda hora. Toda hora ele faz isso. Acontece um evento, ele pega a aplicação daquele evento, por exemplo, multiplicação dos pães e peixes. O que ele fala? Então, rapaziada, vocês não deveriam trabalhar só pela comida que perece, não. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O nego escandalizou quase todo mundo. O nego meteu o pé, não aguentou a pressão. Ou seja, se você não se alimentar de mim, entendeu? Se eu não for a matéria orgânica da sua vida, matéria-prima, tipo assim, a vitalidade do seu ser, mano, não vai rolar. Os caras achou muito pesado. Não, vamos ficar aqui mesmo, nossas leituras, deixa eu falar. Aí, pô, se fosse a galera de hoje, né? Poxa, eu fiz aqui um coach negativo, deixa eu chamar aqui os seguidores de volta. E vocês, querem meter o pé também? Aí o Pedro, respondendo a senhorita Larissa, o que ele fala? Senhor, para quem iremos nós?
Ele não falou para onde, ele falou para quem. Ou seja, você é a pessoa que tem as palavras de vida eterna. Olha que coisa sensacional. Ele não falou para onde, porque geralmente quando você vai embora, você vai para algum lugar. Pegou, senhorita Larissa? Então, verdade é muito mais um jeito de se viver, o modo, do que um lugar. Entendeu? E aí eu encerro com aquele texto clássico, né? João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha o polissíndeto. Por isso que português é uma língua maravilhosa. Vou chamar a atenção. Sem o caminho, não se vem. Ó, eu sou o caminho. Sem o caminho, não se vem. Eu sou a verdade. Sem a verdade, não se crê. E sem a vida, não se vive. Tudo isso está em Cristo Jesus. Tudo condensado nele. É sensacional. Larissa, obrigado pela pergunta, irmã. Continua nessa toada aí. Eu que agradeço. Mas só faz uma pergunta dessa aí por noite, senão não aguento não. Muito bom, muito bom. Alguém mais? Boa noite, André. Boa noite, meu irmão Leandro. Manda aí. Tranquilo? Beleza, beleza. Então, a minha pergunta, minha dúvida é a respeito, quando no texto, no áudio, você fala a respeito de 1 Pedro 1,18. E aí tem uma parada que, nossa, ficou bem complexo, queria aprender um pouco mais. Pode mandar, irmão. Lembrei, por exemplo, quando o poeta Rodolfo fala assim: e se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada, né? Boa. Então, assim, ali você fala da identidade, né? Que ela só é conhecida por Deus. Mas está explícito na palavra, a gente veio do pó e que a obra de fato somos nós, né? E aí esse poema fala exatamente dessa distância entre o pó e a obra terminada. Ou seja, essa distância aí, na verdade, existe um processo. E a única coisa que a gente realmente consegue enxergar é essa visão de que a obra terminada é algo sublime. E aí, no meio desse pensamento, você fala a respeito da libertação cultural, né? E aí você até me chamou a atenção para uma coisa que realmente eu nunca tinha parado para pensar a respeito do nome, né? Que realmente só o nome real, só Deus conhece. Queria entender exatamente um pouco sobre essa questão. Pô, Leandro, sensacional, cara. Eu fico feliz aqui nesse nosso estudo, é por isso, cara. É um negócio muito bom. Por exemplo, eu disse a vocês que eu tinha mais umas 2 ou 3 coisas para dizer e diria no momento certo. Você me colocou exatamente na hora de dizer essas coisas, entendeu? Olha como é que é sensacional. Pelo menos eu vejo assim. É o milagre da composição, entendeu? Que a gente não combinou nada e foi exatamente a parte que eu reservei que te tocou. É um negócio lindo. Eu fico muito feliz por isso, cara. É um privilégio. Olha só, Leandro, deixa eu concatenar as ideias aqui. Gostei da citação que você fez. É o Rodolfo Abrantes, é isso? Ex-vocalista do Raimundos? Maneiraço, maneiraço. Muito bom, muito bom. Fico feliz pela vida dele também. Mandou bem, é isso aí mesmo. Então, deixa eu começar do começo aqui, ó. Quando eu falo lá no áudio, eu falo sobre a queda e a perda da identidade. A queda, ela corrompeu drasticamente a nossa identidade. Então, é daqui que eu depreendi a compreensão de não me importar como as pessoas vão me chamar, entendeu? Por quê? Eu vou brigar com o cara porque ele não tá me chamando de pastor? Mas pra quê? Só se eu fosse burro. Porque nem meu nome é André. Então, se o cara me chamar pelo nome certo, ainda tá errado. É que eu gosto de pensar as coisas um pouquinho abaixo do nível da superficialidade, entendeu? Então, assim, nem meu nome é André. André é o melhor nome que a minha família escolheu. Eles olharam para mim, vamos chamar esse cara de André? Ah, vamos. Ah, beleza. Porque se eu soubesse quem eu sou, eu é que me daria o meu nome. Ah, vou chamar blá, 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 blá. Beleza, porque eu sei quem eu sou, então eu me dou o nome. Entendeu? Que a galera gosta, eu tenho liberdade. Eu falei, rapaz, você não teve liberdade nem de escolher seu nome, você vem falar esse papo furado pra mim, rapaz. Pô, pelo amor de Deus, não insulta a minha inteligência, não. Faz comigo, não, por favor. Então, a queda, ela nos roubou até isso, cara, porque a gente, às vezes, não consegue ver a extensão, a profundidade e as implicações da queda. Extensão, profundidade e implicação. Meu irmão, eu rompi com Deus. Mano, eu fiquei perdido. Eu não sei nem meu nome mais. E aí, como é que isso se manifesta na existência? É o cara enchendo o nome dele de coisas. Ou seja, ele coloca muitas coisas antes do nome, para parecer que ele é alguma coisa. Entendeu? Eu sou o doutor, blá, 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 fulano de tal.
eu sou fulano de tal. Uma vez fui chamado para falar na faculdade, no ambiente acadêmico, a mulher falou, mas qual é a sua qualificação? Eu falei, nenhuma. Mas era zoeira, eu tava brincando com ela, mas eu tinha que colocar mesmo. Eu falei, bota BTH aí, eu sou bacharel em teologia. A sigla é essa, tem PhD, tem os doutores e tal. Eu falei, bota BTH aí, que é isso aí mesmo. E eu tava só no meio dos doutores, entendeu? Mas desenrolei, graças a Deus, que Deus não deixa os seus passarem vergonha, né, cara? Desenrolei mesmo, foi o dia da palestra lá da intolerância religiosa. Graças a Deus fluiu. Então, Leandro, primeira coisa, nós não sabemos quem somos. Já começa assim. Então, o que te tocou nesse texto de 1 de Pedro, o versículo 18, é a questão mesmo, eu falo nesses termos que você citou bem, é a libertação cultural, porque ele diz assim, que nós seremos libertos do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Então, ali tem a linguagem também, esse fútil procedimento tem que ver também com as questões rituais, naquele contexto ali, e eu já fui um pouco além, que eu sempre faço isso, cara, eu sempre ando mais um pouquinho, porque a questão é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa também, como é que eu leio a Bíblia? Tem dois jeitos de ler. Tem o cara que ele chega, por exemplo, ele faz uma abordagem exegética das escrituras, entendeu? O cara chega lá, ele procura ver o que cada palavra significa e fica lá do púlpito, ele fala tudo isso, o resultado da pesquisa dele. E eu sou um cara que me aproxima do texto sagrado com perguntas. Eu faço exegese? Claro que sim, eu sei o que as palavras querem dizer, só que eu dou mais um passo. Em que sentido? Quais perguntas estão sendo feitas hoje na sociedade que eu vivo e quais respostas o Evangelho tem a essas perguntas que estão sendo feitas hoje? Aí eu vou lá no texto e busco, entendeu? Então, o que eu disse lá naquele áudio? Que, por exemplo, os nossos pais, nem a melhor educação que eles nos deram está aos pés daquilo que o Evangelho tem para nós. Então, nós precisamos ser libertos culturalmente falando. Lembrando que cultura é um jeito particular de ser gente. Então, cada sociedade tem o seu jeito particular. O Evangelho nos liberta até mesmo disso. É isso que eu queria dizer lá. E aí, nesse processo, nós estamos no processo de, por exemplo, identificação da identidade. No ano passado, os 3 últimos estudos, eu falei sobre identidade. As pessoas me pediram, André, ensina a gente sobre identidade. Eu falei, claro. Aí gastei lá, tá em algum lugar aí do nosso grupo de WhatsApp. Porque o meu sumiu, mas está lá, é só identificar. Dezembro do ano passado, os últimos estudos de dezembro, os 3 últimos, falam abertamente sobre identidade. Então, a gente está num resgate da nossa identidade. Essa identidade que a gente tem agora é provisória, porque a gente vai receber um novo nome. A única pessoa no universo que sabe o nosso nome é o Todo-Poderoso. E aí, naquele grandioso dia, para aquela nova realidade, ele vai nos dar um nome na pedrinha branca. Só quem recebe sabe. E esse nome é a nossa identidade, que é única, irrepetível. Isso é magnífico. Então é nesse sentido que eu estava falando. E aí eu gostei muito da poesia do Rodolfo, porque ela foi muito bem aplicada, entendeu? Fala de novo, irmão. Eu tô com ela na mente, mas fala você aí que você vai falar ipsilíteres. Fala aí novamente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Sensacional, cara. Se do barro em tuas mãos sai algo bom, maneiro. O que dizer da obra terminada? Por isso que eu insisto sempre que nós é que somos a obra de Deus. Filipenses 1:6. Eu estou certo, eu estou convicto, convencido, plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, o Rodolfo pode ser que tenha depreendido também essa poesia da compreensão desse texto. Porque nós estamos no processo. Entendeu? A gente não está acabado, entendeu? Usando a linguagem assim do Mário Sérgio Cortella. Nós não nascemos prontos. A gente não está acabado. Nós somos obra em processo. Por exemplo, esse ensinamento entrando em nós, olha como é que resolve muitas coisas assim. A gente não se sente mais velho. Viu? As pessoas falam, eu estou ficando velho. Eu falei, não, você não. Não tem como você ficar velho. O cara, como não? Eu falei, você não é objeto. O objeto é que fica velho e perde o uso, entendeu? Por sua inutilidade. Nós não. Nós hoje, por exemplo, dando meu testemunho, eu sou a minha melhor versão, revista atualizada, mas não tão expandida quanto eu gostaria. Eu gostaria de estar um pouquinho mais expandida, entendeu? Eu estou meio reduzida ainda, estou numa versão assim, limitada. Eu gostaria de ser um tanto quanto mais expandido. Mas é isso, por quê? Porque dia após dia Deus está me renovando. Olha, e eu estou caminhando rumo à plenitude da minha identidade. Então eu começo discernindo a minha identidade. Lembra quando a gente era um monte de cópia aí? Ficava imitando as pessoas no sentido ruim da palavra? A gente não
Porque, assim, uma coisa difícil na vida, e eu falo isso com muito cuidado, cara, chega momentos da vida que a gente se olha no espelho e não sabe qual é. Eu, por exemplo, quando eu me olho no espelho, eu tô feliz com o que eu tô vendo, velho. Tô feliz com a cara que eu tenho lá no espelho, o cabelo que eu... Pra mim, tá bom. Pra mim, entendeu? Se pros outros não tá, já é outra questão. Mas eu estou feliz com o que eu estou vendo ali. Porque, por exemplo, esteticamente, eu não estaria feliz se eu olhasse no espelho e visse que o que tá ali não é o que eu sou. Sei lá, se eu olhasse pra minha cara e falasse assim, pô, mano, eu tô com barba ou sem barba porque alguém mandou, tem que ser. Mano, pra mim não dá, não. Igual hoje, tá na moda ter barba. Mas eu lembro quando eu era membro da igreja, o irmãozinho, uma vez assim, ele quis falar, mas ainda assim, ele, irmão, é barba, né, irmão? Eu falei, é barba, irmão, é barba aqui, ó, nasce. Fiz de bobo, entendeu? Eu falei, pô, irmão, onde já se viu isso? E sei, assim, que muita gente construiu doutrina em cima disso, que homem não podia ter barba. Eu falei, que é isso, cara? Eu já fui para lugares do mundo que homem não ter barba significa que você não é homem. Olha que doideira. E os crentes... Então, assim, você não pode se guiar por essas coisas. Então, é nesse sentido que a gente também está experimentando a libertação cultural, para ficar, de fato, com aquilo que o Evangelho diz. Então, Leandro, gostei muito, a poesia foi bem aplicada, e o que eu penso sobre isso é exatamente o que tenho acabado de dizer, e culmino dizendo isso. A gente está caminhando dia após dia para crescer nisso. Então a gente começa discernindo a identidade, e a gente nem sabe quem é, mano. Tem gente que tá perdido. Não, quem eu sou? Beleza. Discerniu? Aí você vai crescendo nisso. Dia após dia. E vai crescendo, e chega uma hora que a gente começa a gostar muito de ser a gente, né, cara? Aí lascou. Eu preciso confessar a vocês que nisso aí já tô experimentado, assim, tô gostando. Mano, a melhor coisa do mundo é você ser você. Entendeu? Porque, assim, como, vamos dizer, como um pregador, como alguém que dá um estudo bíblico, como pastor, mano, eu queria ser muita gente, entendeu? Mas eu não consigo, cara. Eu não consigo. E graças a Deus eu discerni isso muito rápido na minha vida. Porque os outros lugares eles já estão preenchidos. Mas o meu lugar, ninguém ocupa. Então, fazer o que eu faço, igual eu estou fazendo com vocês, eu posso ficar fazendo o resto da minha vida. Porque sou eu. Agora, se eu tivesse que ser como os outros são, eu estava lascado. E eu passei muito isso. Por quê? Na minha igreja local, cara, poxa, o pastor era o pastor Nilson. Era um lord inglês, entendeu? Caramba, o cara tomava chá com como é que é? Chá com leite. Falei, que isso, cara? Então, assim, sem eu perceber, eu achava que eu tinha que ser igual ele. Mano, não dá. Mano, eu nunca vi ninguém conseguir. E os caras tentavam. E eu falava, pô, mas eu não sou assim, cara. Aí até que bendito seja Deus, Deus não deixa a gente na crise para sempre. Um dia me encontrei com o Todo-Poderoso, é como se ele dissesse assim, é uma licença poética, né, cara? André, qual foi? Falei, qual foi, Deus? Aí, ó, tem que encaixar, não sei, quem falou? Aí já acaba as suas perguntas, porque quando Deus te pergunta quem te falou que falou, a sua resposta é, não foi o Senhor. Então ele está dizendo para você, e para que você está pensando isso então? Aí ele falou, mas quem te falou que você tem que ser igual a ele? Aí eu já calei minha boca, eu não sou bobo, né, cara? Já calei a boca, fiquei quieto e falou, André, eu te criei em Cristo Jesus para ser único. Para que você vai se reduzir a ser uma cópia mal feita? Pô, me libertei, irmãos. Eu me libertei. Eu falei, agora eu vou ser eu. Entendeu? Agora, se vai ser ruim ou não, isso aí é outra coisa. A gente vai aprendendo. Então, assim, ninguém... Quem pode ser eu melhor do que eu em meu próprio lugar? Explica isso para mim. Quem? Quem pode ser eu melhor do que eu no meu lugar? Ninguém. Eu sou protagonista da minha história. Eu tenho essa possibilidade em Cristo Jesus. Assim, Deus, pelo poder do Espírito Santo, Deus quer que eu seja eu. Nunca houve outro como eu na Terra, não há agora e não haverá no futuro. E isso, evidentemente, é porque eu estou dando meu testemunho. Mas isso significa acerca da Ayla, do Leandro, do Dudu, da Maria Paula, do Elvis, da Agnes, da Larissa, do Abel, da Flaviane, da Zoe, do Fred. Não tem outros como nós, mano. Já parou para pensar nisso? E a gente é porque é tudo sutil, irmãos. Sem perceber, a gente vai abrindo mão disso assim, ó, paulatinamente. É uma concessão aqui, é porque eu quero ser aceito ali, entendeu? E aí você vai abrir, chega uma hora que você fala assim, ó, mas eu não tô me reconhecendo, entendeu? Qual é a boa notícia do Evangelho? Para ninguém se desesperar, ninguém sair daqui com peso nas costas desnecessário. Mano, reconhece, fala assim, Deus, eu me perdi em algum lugar aí, ó. Em algum lugar eu peguei uma bifurcação, entendeu? Eu fui para um lugar esquisito aí, não tô gostando disso aqui, não, tô voltando agora, entendeu? Então, pelo poder da ressurreição, pelo Espírito que em mim habita, que é o mesmo Espírito que ergueu a Jesus, poxa, Senhor, eu me entrego em tuas mãos, faz em mim o que o Senhor quiser.
e me torna quem só eu posso ser, entendeu? E dê graças por isso. E é um processo, entendeu? Por isso que eu disse, é um processo. Tenha paz, tenha tranquilidade, tenha paciência consigo mesmo e viva um dia de cada vez, com intensidade, entendeu? Um dia de cada vez. Celebre as pequenas conquistas, celebre os pequenos avanços, entendeu? Então, já está de bom tamanho responder até aqui. Ô, Leandro, muito grato aí pela pergunta, irmão, muito grato, porque eu confesso a você que já algumas vezes eu queria até falar um pouquinho mais sobre essa questão de libertação cultural, mas às vezes acaba passando, porque quando eu chego nessa parte, às vezes, do texto, assim, pô, o horário já foi, eu tenho que dar uma acelerada no processo. Mas o que significa é exatamente isso, cara. A gente está caminhando todo dia rumo à plenitude da nossa identidade, tá certo? Grato aí, irmão. Alguém mais? Vou responder uma última. Valeu, André. Beleza, irmão. Prazer. Vou responder uma última e a gente fecha por hoje. Alguém mais? Então, vou falar como se fala na Assembleia da Igreja, né? Naquela formalidade. Se não há alguém mais, nós vamos orar então, certo? Chamar vocês para uma oração, dizer que foi um prazer enorme, é sempre bom a sua maneira, ou seja, é sempre um bom inédito. É bom, mas não é um bom repetido. É bom do jeito que foi bom hoje. Eu gosto muito disso, eu espero que vocês tenham sido edificados assim como eu fui. Me alegro profundamente, muito mesmo, fico feliz, assim, por exemplo, estava brincando aqui com a minha amiga Larissa, poxa, ela é uma adolescente, então, em cima do que a Ayla disse lá no começo, eu fico muito feliz quando eu vejo um adolescente, tipo assim, tendo uma pergunta elaborada como a Larissa trouxe, isso é bom. Imagina, na adolescência a gente já saber coisas assim, pensar isso, entendeu? Isso é sensacional. Eu penso que a galera, isso é meu modo de pensar, penso que a galera adolescente está interessada muito mais nisso do que ficar gritando num sábado, entendeu? Poxa, pelo amor de Deus, entendeu? Os caras adolescer bem, entendeu? Ter um espaço de reflexão para poder ser os adolescentes que eles podem ser, porque a hora deles serem adolescentes é agora, não dá para ser adolescente depois, então é bom saber de certas coisas para que eles possam adolescer sem adoecer. Então, quando eu vejo a galera aqui, por isso que eu fico gastando, tanto ela quanto a Stephanie, elas são primas, eu tive o privilégio e a oportunidade de ser um facilitador, né, um professor delas, tanto, acho que desde o 8º ano, do 8º, tive contato com elas 8º e 9º ano, hoje elas já não mais estão no colégio, mas a nossa amizade permanece, a ponto delas estarem aqui. Então isso é muito bom, eu fico muito feliz, por isso que eu sempre digo assim, eu me sinto um cara muito privilegiado, entendeu? Muito privilegiado. Então por isso eu procuro dar tudo de mim, entendeu? Sai daqui o bagaço, já sai direto, já cai ali, só acorda no outro dia. Mas é isso, então vou chamar vocês para orar. Quero me lembrar de um amigo, ele vai ser submetido a um concílio amanhã, ele foi membro da minha igreja local, e na sequência ele recebeu um convite, ele foi o irmão que me precedeu lá em Candelária, passou 3 anos dedicados da vida dele ali em Candelária, e hoje ele foi convidado para o ministério auxiliar na Igreja Batista Central em Barra Mansa, igreja do pastor Gerson, por quem eu nutro grande respeito, entendeu? Muito bom, gosto muito do pastor Gerson, tenho muito respeito por ele. E amanhã ele será submetido a um concílio, entendeu? Um concílio examinatório com vistas ao ministério pastoral. O concílio dele será amanhã às 9 da manhã, e eu quero muito estar lá, entendeu? Quero privilegiá-lo assim, honrá-lo com a minha presença lá também. Então, queria que vocês se lembrassem dele em oração, pedisse que o Senhor pudesse lhe dar tranquilidade, porque o concílio é como se você fosse dar uma aula, um resumo dos seus estudos naqueles 4 anos. Então você precisa ter assim, tranquilidade para desenvolver bem os seus pensamentos, ter clareza para fazer a sua exposição. E esse irmão, assim, é um dos caras poucos que eu conto no dedo, talvez de uma mão, que foram pessoas assim que eu olhei na minha igreja local, no momento que eu cheguei, eu falei, pô, esses caras aqui levam Deus a sério. Tanto leva a sério que hoje o futuro do cara é esse, entendeu? Se não levasse a sério, não estava aqui citando. E é um cara que eu gosto, ele é até primo da minha esposa, da mesma família e tudo, e eu tenho grande carinho por ele. Então, gostaria muito que Deus o abençoasse amanhã, dando tranquilidade para que ele pudesse fazer o que ele se preparou para fazer muito bem feito.
e é um cara que tem um coração piedoso. Então aqui para vocês eu posso dizer, a oração que ele falou que tem feito, e eu disse amém com gosto, é o seguinte: ele, além dele estar expondo o que está expondo, tem uma banca examinadora, mas você vê como é que o cara tem um coração pastoral, um coração piedoso. Ele falou assim: eu gostaria muito que as pessoas que estão ali como audiência, e porventura estejam em algum lugar assim da caminhada, que elas também possam ver o quão rico é o estudo da teologia, para que elas possam ver Deus assim de um modo melhor. Eu falei: meu irmão, só de você falar isso para mim aí já está aprovado, porque esse é o ponto. Entendeu? O cara pode ir lá para impressionar A e B e papapá. Não, o cara tá pensando assim: não, eu queria que as pessoas que vão estar lá como audiência, porque há uma audiência, e depois os pastores se retiram para deliberar, entendeu? Então todos podem, aí você opina e vota, e isso é vedado ao público, entendeu? Isso o público não participa, mas o público pode ir lá ouvir. Então é bom. É bom quando você participa de um concílio que você vê que o candidato está com segurança, o cara está fundamentado. Poxa, mano, as ovelhas do cara já ficam felizes. Imagina, você vê seu pastor lá gaguejando, pô, não tá saindo nada. É feio, eu já vi. É tenso, poxa, não dá segurança. Então, quando o cara como é que fala a palavra? Quando ele manda bem no concílio, poxa, você já sai bem, entendeu? Então, eu gostaria que vocês se lembrassem dele em oração, tanto agora, sendo possível. O concílio começa às 9 da manhã, entendeu? A gente vai ter um café e na sequência é o concílio. Se você mandar benzão, o concílio dura em média 3 horas, entendeu? O meu durou essa média, assim, quase 3 horas, assim, mas se você mandar bem, entendeu? Falar tudo, tipo assim, trouxer argumentos que são irrespondíveis, 3 horas. Então, lembre-se dele em oração, tá certo? Vamos falar com quem resolve, cara? Senhor Deus, nós invocamos o Teu nome pela mediação do Espírito Santo, fazemos isso no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, e com alegria. Foi uma noite muito boa para nós, a nossa cidade aqui, a nossa região. Nós tivemos algumas dificuldades com as chuvas fortes, alguns de nós foram impedidos de participar, e nós queremos te agradecer, Deus, que mesmo em meio a toda essa dificuldade, a gente teve a oportunidade de se reunir. A gente reconhece que é a favor do Senhor, e a gente tem, em reconhecimento a esse favor, a gente tem procurado assim ser diligente e aproveitar ao máximo cada uma dessas oportunidades que o Senhor nos tem dado. E é por isso que a gente se reúne aqui às sextas-feiras, porque a gente quer aprofundar os conhecimentos, a gente está procurando estreitar os nossos laços, dirimir possíveis dúvidas e ganhar mais intimidade e compreensão acerca das tuas coisas. É o que nós temos feito aqui, e nós nos alegramos, porque a gente tem observado que tudo isso tem ganhado concreção nas nossas vidas. É possível verificar o quanto esses ensinamentos têm encontrado espaço no nosso coração e o quanto nós temos sido transformados por toda essa riqueza que o Senhor nos tem dado ao longo dessas nossas conversas. Isso é motivo de toda gratidão e alegria, e é isso que nós manifestamos diante de Ti nessa hora. Eu quero suplicar pela vida do meu irmão Wellington, que será submetido ao concílio examinatório com vistas ao ministério pastoral na manhã de amanhã, e te peço, juntamente com os meus irmãos, que ele possa se haver bem. Ele tem se preparado ao longo desses anos, é uma pessoa diligente, é uma pessoa comprometida, é uma pessoa séria, piedosa, e o Senhor sabe qual coração ele tem. Então, a nossa súplica, o nosso pedido, a nossa oração é para que o Senhor possa conceder-lhe tranquilidade de mente, clareza de pensamento, de tal maneira que ele possa expor bem todas as ideias que estão no seu coração, e nós, que teremos o privilégio e a faculdade de ouvi-lo, que possamos também ser edificados e termos ainda uma melhor compreensão do Senhor a partir de tudo quanto ele venha nos dizer naquela hora. Que seja assim, para o máximo louvor da sua glória. Essa é a oração que nós temos hoje em nossos lábios e em nosso coração, e nós fazemos nesse nome que é belo, o nome do autor, do consumador da nossa fé, o nosso Salvador, Jesus de Nazaré, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, muito bom estar com vocês. Boa noite, Larissa.
Boa noite, Elbis e Agnes. Boa noite, Maria Paula. Boa noite, Abel, Flaviane e Zoe. Boa noite, Fred. Boa noite, Leandro. Boa noite, Dudu. Boa noite, Ayla. É isso.